Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, a lenda de Wagakure, capítulo 321. Naquele momento ele decidiu arriscar tudo. Mesmo correndo o risco de ser punido pelo próprio tio-avô com o pássaro engaiolado, ele planejou aproveitar a oportunidade. Yashi Yuga, Tsunade e Hiruzen Sarutobi viram a reação de Neji e ficaram surpresos. Nenhum deles conseguia entender os pensamentos de um gênio como Neji Yuga. Depois de testemunhar pessoalmente seu pai sendo punido pelo pássaro engaiolado, Neji entendeu que nunca seria capaz de escapar do pássaro engaiolado e ganhar liberdade em vida. E quando viu seu pai morrer no lugar do tio-avô com os próprios olhos, seu coração caiu em completo desespero. Ele parecia ver seu próprio futuro. No futuro, ele também poderia morrer para proteger Yashi Yuga ou Hinata Yuga. Agora, uma oportunidade de escapar do pássaro engaiolado surgira de repente. Neji não queria deixá-la escapar. Junichi Irabi riu, deu um passo à frente para pegar Neji e disse: "Claro, é verdade." Nenhum dos presentes era tolo, todos eram extremamente astutos. Como os pensamentos de uma criança pequena como Neji poderiam ser escondidos deles? Não havia necessidade de perguntar mais nada, a resposta era óbvia. Então Junichi olhou para Tsunade e Yashi e perguntou: "Lady Okage, chefe do clã Yashi, estou certo?" O rosto de Tsunade ficou pálido. Yashi, por outro lado, ativou seu Byakugan e lançou um olhar feroz para Junichi. Depois de um longo tempo, foi Hiruzen quem disse rigidamente: "Já que Neji fez sua própria escolha, nós também cumpriremos nossa promessa e não ativaremos o pássaro engaiolado nele." Ao ouvir isso, Tsunade cerrou os dentes e disse duas palavras: "Isso mesmo." Finalmente chegou a vez de Yashi. Ele encontrou o olhar de Hiruzen por alguns segundos e então disse: "Neji é filho do meu irmão mais novo. É claro que não ativarei o pássaro engaiolado." Haha. Junichi estava todo sorrisos. Então disse a Tsunade: "Okage, para acabar com o mal-entendido com Konoha o mais rápido possível, pretendo levar Neji de volta para a vila agora. Preciso pedir ao Okage que envie alguns esquadrões da Anbu para proteção." Tsunade olhou para Junichi, virou-se e seguiu em direção à torre do Okage, deixando apenas uma frase para trás: "Tudo bem, não vou me despedir de você." A questão de Neji ocorreu de forma mais tranquila do que Junichi poderia imaginar. Ele estava, na verdade, um tanto confuso sobre o motivo pelo qual Neji escolheria trair Konoha, trair o clã Yuga. Vale ressaltar que Wagakure também teve um papel importante em forçar a morte de seu pai. O que Junichi não viu foi o olhar nos olhos dos outros membros da família Yuga enquanto Neji estava sendo levado embora. Não havia nenhum traço de traidor naqueles olhos, apenas inveja. Embora Neji não tivesse realmente escapado do pássaro engaiolado, ele pelo menos havia recebido a promessa de Yashi. Essa fuga temporária também deixou os outros membros da família do ramo com uma inveja infinita. Para todos os membros da família secundária, conseguir escapar do clã Yuga foi uma libertação, não uma traição. Quanto à traição de Konoha na educação do clã Yuga, a vila nunca foi colocada acima da família. Já que a família havia sido traída, por que se preocupar com a vila? Aos olhos da família secundária, os superiores de Konoha eram talvez até cúmplices da família principal Yuga, porque a família principal frequentemente designava membros da família secundária para realizar diversas missões para a vila de Konoha. Assim, em meio ao espanto de Tsunade e Hiruzen, e à vergonha e raiva de Yashi, Neji fez uma escolha que eles acharam incrível. Yashi, Hiruzen e Tsunade nunca pensaram no que a família Yuga estava pensando. Yashi provavelmente pensava na família secundária como propriedade da família principal. Neji, talvez por causa de Zashi, poderia ter se sentido um pouco diferente aos olhos de Yashi, mas certamente não pensaria da perspectiva de um membro da família secundária. Hiruzen era realmente muito bom. Ele considerava a família Yuga como ninjas comuns de Konoha. Caso contrário, não teria dito coisas como herói e vontade do fogo para Neji. Para ser justo, o fato de Hiruzen conseguir fazer isso já era muito bom. Ele não menosprezava a família Yuga e ainda os tratava como ninjas comuns. Mas se Ishiro estivesse aqui, ele diria: "Não é o suficiente." Se você não tiver realmente pensado na situação deles da perspectiva da família Yuga, então, não importa o que você faça, nunca obterá sua aprovação sincera. Porque o que você acha certo, aos olhos deles, é injustiça, é exploração. Estando no alto da vila de Konoha, pensando com a mente de um Okage, então o pássaro engaiolado é definitivamente uma coisa boa. Mas ninguém jamais perguntou à família secundária Yuga: "Vocês querem o pássaro engaiolado?" Ninguém jamais lhes deu escolha. Portanto, todos os membros da família secundária rejeitaram o pássaro engaiolado. Se Konoha pudesse ter explicado o raciocínio claramente e deixado a família secundária Yuga escolher ter o pássaro engaiolado, então a família secundária certamente não teria sido tão resistente. No entanto, tudo isso eram pensamentos estratégicos de poltrona de Ishiro, da perspectiva de um observador. Se Ishiro fosse o Okage, ele também não teria a intenção de mudar o sistema familiar principal e secundário do clã Yuga. Ishiro esperou na fronteira por apenas alguns dias antes que Junichi aparecesse diante dele com Neji. A chegada de Neji deixou Ishiro muito feliz. Embora ele estivesse marcado com o pássaro engaiolado, ainda havia esperança de desfazê-lo. Orochimaru não estava pesquisando sobre isso? Ishiro ainda tinha grande fé na capacidade de pesquisa científica de Orochimaru. Quando Orochimaru obtivesse sucesso, ele encontraria uma oportunidade de fazer outra troca com ele. Com Neji Yuga em mãos e o pagamento dos ninjas de como também recebido, não havia mais sentido em ficar na linha de frente.
Então Ishiro, junto com Ikura, liderou o grande exército de volta à vila. Ishiro não optou por voar de volta diretamente, mas fez com que seus 3 discípulos seguissem o exército e caminhassem lentamente de volta. Ele próprio usou sua liberação de porcelana para voar dentro da procissão com o pequeno Neji. Ishiro planejou realizar uma lavagem cerebral em Neji antes de retornar à vila. Olá, Neji e Yuga. Meu nome é Ishiro, e minha identidade é o quarto Tsuchikage da Vila Oculta da Pedra, disse Ishiro, estendendo a mão para dar um tapinha na cabeça de Neji. Neji não se esquivou, mas a expressão que ele tinha ao olhar para Ishiro era um tanto fria. Ishiro não se importou. Ele realmente se sentiu um pouco culpado, porque de certa forma, ele era o assassino de Esashi Yuga. Talvez aos olhos dos outros, Ishiro estivesse apenas pressionando Konoha, no máximo querendo que Yashi morresse. E Esashi só havia acabado com a própria vida por seu irmão mais velho. Mas o próprio Ishiro sabia que estava mirando em Esashi. Foi justamente por saber que Esashi acabaria com a própria vida que decidiu pressionar Konoha. Mas outros não sabiam disso. Ninguém imaginaria que Esashi acabaria com a própria vida. Poucas pessoas sequer sabiam que Yashi e Esashi eram exatamente iguais. Neji Yuga, você sabe que o pássaro engaiolado restringe o ramo da sua família Yuga e permite que a família principal tenha o poder de vida e morte sobre você. Mas você sabe qual é o propósito do pássaro engaiolado? Neji não falou. Ishiro acenou para uma pessoa na procissão. Sênior Koku, vem aqui por um momento. O Jounin de elite da Ambu, Koku, que tinha um Byakugan transplantado, imediatamente caminhou até o lado de Ishiro ao ouvir isso. Koku usava bem o Byakugan, então era ele quem o usava há tantos anos. Nem Ishiro nem Onoki tinham a menor intenção de substituí-lo. No entanto, agora havia um selo colocado na parte externa do Byakugan de Koku. Esse selo também continha um jutsu de invocação integrado. Assim que o Byakugan fosse atingido, o jutsu de invocação seria ativado automaticamente e o olho voltaria para Iwagakure. Koku olhou para Neji, depois se curvou para Ishiro e disse, Lorde Tsuchikage, há alguma coisa? Ishiro disse, ative seu Byakugan. Sim. Koku imediatamente formou selos de mão e ativou seu Byakugan ao ouvir o comando. Ishiro apontou para o Byakugan de Koku e disse a Neji, viu? Este é o Byakugan do seu clã Yuga. Este Byakugan pertenceu ao seu avô durante a Terceira Grande Guerra Ninja. Naquela época seu clã Yuga tinha apenas 2 membros principais, seu avô e seu tio-avô. Seu tio-avô estava na vila, e seu avô estava na linha de frente. Então, o Byakugan dele era cobiçado pelos ninjas da névoa. A névoa emboscou seu avô e então obteve um Byakugan. Eu tive sorte e obtive o outro. Depois de falar, Ishiro apontou para o olho esquerdo de Koku. Ao ver isso, o corpo de Neji tremeu visivelmente. Ele sentiu que era algo inacreditável. O Byakugan da família principal havia sido roubado? Ishiro ordenou que Koku recuasse e continuou. A habilidade do Byakugan é muito forte, especialmente para guerras em larga escala. Mas a transplantação do Byakugan não traz riscos. Portanto, sem o pássaro enjaulado, seu clã Yuga seria assassinado por ninjas do mundo inteiro. Alguns escolheriam arrancar seus olhos e depois matá-lo. Outros escolheriam criá-lo como gado, fazendo com que você se especializasse em gerar filhos para eles, para fornecer o Byakugan. Sei que você está cheio de ódio pelo pássaro engaiolado. Embora esse ódio seja bom para nossa Iwagakure, ainda espero que você consiga realmente entender o pássaro engaiolado e então fale comigo com calma. Depois de dizer tudo isso, Ishiro pulou da plataforma voadora de porcelana, deixando Neji sozinho para pensar. Assim que Ishiro deixou Neji, Hiyori Uzumaki se aproximou. Ela perguntou em voz baixa, Professor Ishiro, quem é esse irmãozinho? Ishiro olhou para o curioso Hiyori, pensou por um momento e então disse, este irmãozinho é órfão. O pai dele acabou de falecer. Se você quiser, pode ir confortá-lo. Ah? Então ele não é igual à irmã Moku e os outros? Hiyori ficou muito surpreso. Ishiro sabia que a irmã Moku de quem ela falava era uma das integrantes do clã Uzumaki resgatadas por Onoki naquela época. Só que ao contrário de Hiyori, que tinha ambos os pais, ela também era órfã. Ishiro assentiu em reconhecimento. Hiyori pensou por um momento, depois correu para o lado de Akino. As duas sussurraram por um tempo. Em seguida, Ishiro viu Hiyori caminhando em direção a Neji segurando uma sacola com alguma coisa. Ishiro não prestou muita atenção. Neji era sensível. Ele desconfiava de um ninja como Ishiro, que claramente tinha um propósito. Só alguém tão simples e doce quanto Hiyori poderia conquistar sua confiança. Com certeza, não muito tempo depois, Hiyori e Neji estavam comendo e conversando na plataforma de porcelana. E foi da boca de Hiyori que Neji ouviu sobre um Iwagakure diferente de sua impressão original. Capítulo 322. Você está perguntando sobre a vila? A vila é enorme. Tem muitos lugares divertidos na vila. Da próxima vez, a irmã mais velha vai te levar para brincar. Ao ouvir Neji perguntar sobre Iwagakure, Hiyori Uzumaki disse com grande entusiasmo. Tem uma rua deserta perto da Academia Ninja que é o lugar mais interessante. Muita gente vai lá para lutar. Quando você for um pouco mais velho, a irmã mais velha vai te levar para ver. A irmã mais velha tem muitos amigos na vila. Mas depois que me formei, o professor Ishiro passou a me forçar a treinar, a aprender ninjutsu. Então não lutei com eles por muito tempo. Mas progredi rapidamente durante esse período. Não conseguia vencê-los antes, mas acredito que posso vencer agora. Até aprendi a andar sobre as águas. O professor Ishiro disse que depois de aprender a andar sobre as águas, a força da pessoa aumentará muito. No futuro, a irmã mais velha lhe ensinará, e garanto que você vencerá todas as lutas. Ah, e a irmã mais velha também aprendeu a técnica do clone das sombras. Depois de falar, Hiyori sentou-se ereta, formou selos de mão e lançou um clone das sombras. Viu? Este é um clone das sombras.
Agora quando estou sozinha, luto com meu clone das sombras, então nunca mais me sinto sozinha. Hahaha, disse Hiyori, apontando para seu clone das sombras e rindo alto, com uma expressão de orgulho no rosto. Mas você não tem chakra suficiente agora. Quando crescer, eu te ensino a técnica do clone das sombras, para que você também possa brincar de lutar contra si mesmo quando estiver entediado. Inicialmente, Ishiro não queria ouvir o que Hiyori dizia a Neji, mas não suportava a voz alta da garota boba. Não só Ishiro, mas até os outros ninjas próximos a ouviram. Duas interrogações surgiram na mente de todos. É assim que as pessoas do clã Uzumaki veem a vila? É realmente aceitável apresentar a vila a uma criança de 2 anos dessa forma? Num raio de 1 dúzia de metros centrado na plataforma de porcelana, todos ocasionalmente lançavam olhares estranhos para Hiyori. Koku também era um deles. Aproximou-se de Ishiro e perguntou em voz baixa, Lord Tsuchikage, isso está mesmo certo? Aquele Hyuga não vai entender mal a vila? Ishiro também estava um pouco em conflito. Com essa atuação de Hiyori, será que sua própria lavagem cerebral ainda seria eficaz? Ou melhor, isso poderia ser considerado uma lavagem cerebral de Hiyori para Neji. Embora Neji fosse um gênio, ele tinha apenas 2 anos de idade. Ishiro não tinha certeza se formaria uma impressão peculiar e fixa de Vagakuri por causa das palavras de Hiyori. No final, Ishiro ainda não interrompeu Hiyori e Neji. Embora a descrição da garotinha tivesse muitas tendências estranhas e enganosas, foi sem dúvida muito eficaz para fazer com que Neji se integrasse a Vagakuri mais cedo. A menina era provavelmente a mais nova da família e nunca tinha sido uma irmã mais velha, sendo sempre aquela a quem os outros davam sermão. Então, ao se deparar com a oportunidade de ensinar um irmão mais novo, ela se mostrou muito entusiasmada, explicando meticulosamente tudo o que sabia, incluindo seu professor supervisor não confiável, que só sabia como intimidá-la e a forçava a praticar ninjutsu a todo momento. E assim, em meio à narração de Hiyori, Neji lentamente baixou a guarda e finalmente caiu em um sono profundo. Neji não dormia há muito tempo. Desde o momento em que começaram a circular na vila os rumores de que a nuvem estava forçando Konoha a entregar Yashi-Yuga até agora, Neji não dormia. Em apenas alguns dias, ele vivenciou pela primeira vez a imensa dor de seu pai acabar com a própria vida e o desespero após testemunhar o efeito verdadeiramente aterrorizante do pássaro engaiolado. Depois disso, ele experimentou a surpresa de ser puxado para fora da gaiola por Iva, assim como a apreensão sobre o futuro. Agora, diante da aparência estranha de Hiyori, ele finalmente relaxou completamente. E assim, adormeceu imediatamente, um sono profundo e comatoso. Depois que Neji adormeceu, Hiyori continuou a falar sozinha, tolamente por um longo tempo. Só quando a garota tola descobriu que Neji, que deveria estar ouvindo, já havia adormecido, é que se lembrou de onde estava. Ela virou a cabeça, viu Ishiro e inconscientemente encolheu o pescoço. No dia seguinte, quando Neji acordou, a equipe Iva já havia montado acampamento novamente para descansar. Depois que a desajeitada Hiyori cuidou da louça e da comida de Neji, ela foi perseguida por Ishiro para praticar a técnica dos múltiplos clones das sombras. Olhando para o Tsuchikage sentado à sua frente, pronto para continuar o assunto do dia anterior, Neji sentiu-se um pouco perturbado. Depois das palhaçadas de Hiyori, ele já havia aceitado Vagakuri de certa forma. Nesse estado de espírito, diante dos Kage de uma aldeia, ele estava um pouco nervoso. Mas naquele momento, o grito de Hiyori veio de longe, técnica de múltiplos clones de sombra. A menina estava repetindo seu método de gritar enquanto praticava ninjutsu novamente. Ouvindo os gritos ocasionais de Hiyori, Neji finalmente se sentiu um pouco mais à vontade. Ishiro também viu essa cena. Ele sentiu que era algo mágico. Você e Hiyori estão se dando bem, começou Ishiro. A irmã mais velha Hiyori se importa muito comigo. Essa foi a primeira vez que Neji falou com Ishiro. Ishiro assentiu e disse, ontem eu te contei sobre o propósito do pássaro engaiolado. Você já pensou nisso? O que você acha do pássaro engaiolado agora? Você ainda o odeia? Neji hesitou por um momento e disse, embora eu saiba que o pássaro engaiolado tem a função de nos proteger, não sei porque ainda não consigo aceitar isso. Ao dizer isso, Neji sentiu-se um pouco envergonhado. Embora fosse a vítima, não sabia porque sentia uma culpa irracional. Ishiro assentiu. Era isso que ele queria. Neji ainda era uma criança, afinal. Ishiro esperava que Neji se juntasse a Vagakuri de verdade, e não apenas escolhesse um abrigo temporário por ódio. O ódio pode ser resolvido somente quando o próprio Neji esclarecer o contexto da questão e entender exatamente onde Konoha e a família principal Hyuga o prejudicaram. Ele não vacilará. Neji estava de fato sentindo ódio agora, mas esse ódio era, na verdade, mal direcionado. A maior parte de seu ódio era direcionado ao próprio pássaro engaiolado e à distinção entre as famílias principal e secundária. Uma pequena parte era o fato de que a família principal podia facilmente controlar sua vida e morte. Na verdade, seu ódio pela morte do pai não era muito grande. Mas essa linha de pensamento estava errada. Nessa linha de pensamento, fosse Yashi Yuga ou os superiores de Konoha, eles poderiam ser facilmente perdoados. Porque conforme Neji crescia, ao testemunhar a crueldade do mundo ninja e a verdadeira função do Byakugan, ele pensava, se eu não tivesse o Byakugan, teria morrido neste mundo ninja há muito tempo? Sem o pássaro engaiolado, quão grande seria a perda que Konoha teria sofrido? Então, por mais que ele odiasse antes, seria tão profunda sua culpa e vergonha por sua ignorância passada. O resultado seria uma reviravolta de 180 graus no final. Ele se tornaria uma ferramenta que realmente lutou para proteger a família principal. Ishiro não queria que Neji desviasse seu ódio de infância.
Ele precisava que Neji apontasse o maior e mais fundamental erro do sistema familiar principal e secundário dos Hyuga. Então Ishiro disse, você se sente culpado? Você tem a sensação de que o que seu tio-avô fez não foi errado, que ele teve suas próprias dificuldades e que também estava fazendo isso por todo o clã Hyuga? Neji não se atreveu a olhar nos olhos de Ishiro e inconscientemente abaixou a cabeça. Suspiro. Ishiro suspirou e disse, Neji Hyuga, você não entendeu o problema fundamental do sistema familiar principal e secundário do seu clã Hyuga. Neji olhou rapidamente para Ishiro. Ele precisava entender aquele ponto com urgência. Seu humor está muito complicado agora? Você claramente sente que foi muito injustiçado, mas depois de testemunhar o Byakugan da família principal sendo roubado, você sente que essa queixa está bloqueada por algo. Ishiro apontou diretamente os sentimentos de Neji. Neji assentiu inconscientemente. Você não sabe o que é essa coisa? Vou te contar. O nome dessa coisa é o bem maior, é o panorama geral, é pelo bem do clã Hyuga, é vontade do fogo ponto. Na visão do seu tio-avô, impor o pássaro engaiolado é para proteger o Byakugan. O que ele fez não foi errado. Mesmo que vocês, membros da família secundária, não entendam, não importa. Ele se recusa a explicar. Porque ele sabe que sem o pássaro engaiolado, o clã Hyuga seria alvo de inimigos no campo de batalha e sofreria pesadas perdas. Então, aos olhos dele, seu comportamento só pode ser descrito com duas palavras, infantil. Ele não vai te explicar. Mesmo que você treine duro e cresça a um nível que o surpreenda, ele se erguerá moralmente e dirá, você finalmente cresceu a ponto de poder conhecer a verdade. Então ele lhe explicará a função do pássaro engaiolado e as consequências de perdê-lo. Nesse momento, você será o único que estará errado. Quanto aos superiores de Konoha, aos olhos deles, sua família secundária está sendo completamente irracional. Nunca houve liberdade no mundo ninja. Em toda a vila de Konoha, apenas o Hokage pode ser considerado completamente livre. Até o chefe do seu clã, depois que o Hokage dá uma ordem, precisa ir para a linha de frente. Então, eles simplesmente zombam da liberdade que o seu ramo familiar almeja. Mesmo que seu pássaro engaiolado seja removido, você ainda não precisa obedecer às ordens do Hokage? Qual desses ninjas comuns, aqueles ninjas de outros clãs, consegue ignorar as ordens do Hokage? Ao ouvir isso, as opiniões de Neji se abalaram. Ele sentiu que o que Ishiro dissera estava muito certo. Acontece que o resultado após remover o pássaro engaiolado foi completamente diferente do que ele havia imaginado. Talvez eu realmente não devesse odiá-los, disse Neji com dificuldade. Ao ver a expressão de Neji, Ishiro zombou e disse, infantil. Depois de saber o que está bloqueando suas emoções de ódio, você não sente mais ódio? Você nem entende o motivo pelo qual se sente injustiçado e quer vingança? Ao ouvir isso, Neji sentiu um sobressalto, sentou-se ereto, curvou-se profundamente para Ishiro com a testa tocando o chão e disse, eu imploro, Lord Tsuchikage, que me diga o verdadeiro motivo. Ishiro gritou, levante a cabeça. Você não é mais um membro do ramo da família Hyuga. Você é um aldeão de Wagakure. Você não é mais inferior a ninguém. Livre-se do hábito de se curvar diante das pessoas. Sim. Neji sentou-se imediatamente ao ouvir isso. Os chefões de Konoha e a família Hyuga têm interesses pessoais. Eles são os beneficiados. Naturalmente, eles esperam que tudo esteja estável, que nunca mude. Mas o maior erro deles é que eles nunca se colocaram no seu lugar e pensaram nas coisas por você. Ninguém nunca lhe perguntou se você estaria disposto a destruir seu próprio Byakugan, trocá-lo por um par de olhos de uma pessoa comum, se tornar um ninja comum ou até mesmo se tornar um civil. Essa sugestão de Ishiro pode parecer incrível para os outros, mas para as pessoas do ramo da família Hyuga, foi como uma iluminação repentina. Neji, como membro da família secundária, sabia com rápido pensamento que o número de pessoas em toda a família secundária dispostas a fazer isso não seria pequeno. A intensidade do ódio deles pelo pássaro engaiolado era inimaginável para quem estava de fora. O próprio Neji muitas vezes pensou intensamente em seu coração. Por que não simplesmente acabar com a própria vida? Já que ele sequer pensou em acabar com a própria vida, quem ainda se importaria com aquele par de Byakugan que lhes trouxe infortúnio? Quanto a saber se alguém ainda teria planos para eles depois de perder o Byakugan, a questão era bem simples. Não viver com o clã Hyuga, dispersar-se entre os plebeus de Konoha. Assim como o clã Senju. Naquela época, quem saberia qual plebeu era do clã Hyuga? Capítulo 323. Ishiro continuou. Além disso, Yashi Hyuga nunca considerou com base em que ele herdaria a família principal. Com base em que ele poderia decidir arbitrariamente quem seria o chefe da família principal da próxima geração, Neji ficou surpreso. No clã Hyuga, ele ouvirá de membros da família secundária mais de uma vez que seu pai havia se tornado membro da família secundária simplesmente por ter nascido um momento depois de seu tio-avô. Antes, Neji só sentia arrependimento pela data de nascimento do pai. Agora, ao ouvir as palavras de Ishiro, um pensamento lhe veio à mente de forma incontrolável. Sim, por quê? Porque meu tio-avô é o chefe da família. Por que meu pai não poderia ser o chefe da família? Por que a família principal não pode ser uma criança de outra família ramificada? Este é o maior erro do sistema familiar Hyuga, tanto principal quanto secundário. Os descendentes da família principal são para sempre a família principal. Isso é injusto. Esta é a verdadeira fonte da mágoa em seu coração. Se a escolha da família principal não fosse baseada em quem é o pai, não em quem nasceu primeiro, mas em uma competição justa, sua família secundária ainda os odiaria. Se cada geração de crianças do clã Hyuga passasse por um teste de talento, e a pessoa mais forte se tornasse o chefe da família, então sua família secundária ainda os odiaria tanto? Assim como escolher o Hokage. O quarto Hokage, Namikaze Minato, conquistou sua grande fama com o deus voador do trovão, então ele é Hokage. Qual dos outros ninjas já o odiou tanto quanto a sua família Hyuga? Como um raio vindo de um céu claro, Neji não conseguiu mais se manter sentado e quase caiu no chão.
Felizmente, ele já havia começado seu treinamento e conseguiu se apoiar no chão com a mão a tempo. É isso mesmo. Porque ele é o chefe da família. Por que eu não posso ser o chefe da família? Neji murmurou para si mesmo. Ele viu arrependimento nos olhos do pai mais de uma vez e ouviu seu pai dizer mais de uma vez, com seu talento, se você tivesse nascido na família principal. Se a escolha da família principal fosse baseada no talento, e se seu pai fosse inferior ao seu tio-avô, então Neji não teria ficado tão chateado. Se o talento de seu primo, Hinata Hyuga, também fosse maior que o dele, então que reclamação ele teria de proteger a família principal por toda a vida? Depois de um longo tempo, Neji finalmente se recuperou da agitação. Ele disse, cansado, Lord Tsuchikage, agora eu entendo. Eu entendo porque eu não estava disposto a aceitar. Eu entendo a fonte daquela mágoa nos corações da nossa família secundária. Depois de falar, todo o espírito e energia de Neji pareceram murchar muito, mas a lavagem cerebral de Ishiro ainda não havia terminado. Ele disse, você acha que é isso? Neji ficou atordoado. Ele realmente achou que tinha entendido tudo. Vocês nunca entenderam um ponto. O pássaro engaiolado, na verdade, tem duas funções. Uma é proteger o Byakugan, e a outra é escravizar a família secundária. Proteger o Byakugan é uma coisa boa, mas por que escravizar a família secundária? Depois que vocês, filhos da família secundária, nascerem, basta aplicar o pássaro engaiolado. Por que vocês precisam viver junto com a família principal? Por que precisam obedecer à família principal em tudo? Você, que foi marcado com o pássaro engaiolado, não pode simplesmente viver em vários cantos de Konoha como civis e ninjas comuns? Se vocês não tratarem a família principal como mestres, o Byakugan estará perdido? Se não servirem como escravos da família principal, serão alvos de países inimigos? Sem serem punidos pelo selo da maldição do pássaro engaiolado, os interesses do clã Hyuga e de Konoha serão prejudicados? Basta que o pássaro engaiolado proteja o Byakugan. A função de punir a família secundária pode ser completamente restringida. Por que os superiores de Konoha não restringem o poder da família principal de usar o selo amaldiçoado? Este é o erro mais desumano do seu sistema familiar principal e secundário. Ao ouvir isso, Neji não pôde deixar de tremer. É verdade. Eles falam em proteger o Byakugan, mas o que fazem é escravizar a família secundária. Eles falam sobre a vontade do fogo, mas nunca consideraram os sentimentos da família secundária. Plop! Neji não conseguiu mais se sustentar. Caiu no chão e desmaiou. Vendo isso, Ishiro assentiu satisfeito. É mais ou menos isso. Eu sou o estimado Tsuchikage. Como eu poderia deixar de mudar a perspectiva de um pirralho como você? À distância, Hiyori, que estava treinando desesperadamente a técnica dos múltiplos clones das sombras, ouviu o barulho, olhou curiosamente e então ficou muito surpreso e rapidamente correu até ele. Professor Ishiro, o que há de errado com Neji? Hiyori perguntou ansiosamente. Ishiro realmente queria dizer. Sua visão de mundo foi destruída. Ele não aguentou o golpe e desmaiou. Ele estava pensando no pai, foi tomado pela tristeza e desmaiou. Cuide bem dele. Depois de falar, Ishiro convocou um ninja médico. Ishiro não poderia confiar a Hiyori a tarefa de cuidar de Neji. Caso contrário, Neji, que acabará de sofrer uma lavagem cerebral por ele, poderia nunca mais acordar. Desta vez, Neji ficou inconsciente por um longo tempo. Durante esse período, ele também teve febre alta e ficou gravemente doente. Afinal, ele ainda era apenas uma criança. O choque mental que recebeu foi muito grande. Entretanto, o ninja médico disse que Neji estava apenas mentalmente exausto e ficaria bem depois de alguns dias de bom descanso. Quando Neji se recuperou, já estava no hospital de Iwagakure. Ao ver Hiyori dormindo profundamente ao lado de sua cama, Neji sentiu-se um tanto comovido. Quando estava com febre e sua consciência estava confusa, ele acordava grogue algumas vezes, e a primeira pessoa que via em cada uma delas era Hiyori. Isso significava que ela estivera ao seu lado todos esses dias. Ao ouvir o movimento de Neji, Hiyori também esfregou os olhos e acordou. Neji, você acordou de novo. Hiyori gritou alegremente. Ao ouvir o barulho, o ninja usando uma máscara entrou, deu uma olhada e saiu rapidamente. Não muito tempo depois, a Anbu voltou com o ninja médico. O ninja médico examinou Neji e disse alegremente a Hiyori e a Anbu, Neji está bem agora. Depois de mais 2 dias de recuperação no hospital, ele pode receber alta. Hiyori ficou radiante e disse, Neji, que ótimo. Melhoras logo. Mal posso esperar para te mostrar a vila. Faz tempo que não luto com essas pessoas. Neji. Depois de um tempo, Ishiro, que havia recebido o relatório da Anbu, também foi ao hospital. Ao ver Ishiro chegar, Neji falou primeiro desta vez. Primeiro curvou-se levemente para Ishiro e então disse, Lord Tsuchikage, eu, Neji Hyuga, solicito me juntar à Vila Oculta da Pedra. No futuro, estou disposto a me tornar um ninja de Iwa e lutar pela vila. No futuro, quando eu tiver forças, mudarei o clã Hyuga. Corrigirei os erros de Konoha e da família principal. Ishiro sorriu levemente. Muito bom, muito bom. O primeiro muito bom foi direcionado à atitude de Neji em relação a Iwagakure. Entrar voluntariamente era diferente de ser forçado a entrar. Especialmente para um gênio como esse, se ele guardasse ressentimento, ele poderia retaliar contra Iwagakure no futuro. O segundo, muito bom, foi direcionado ao talento de Neji. Essa grave doença permitiu que Neji se tornasse um verdadeiro ninja em termos de mentalidade. Ele era um verdadeiro gênio. Na história original, Itachi Uchiha só chegou a esse ponto aos 3 anos de idade, porque testemunhou a crueldade do mundo ninja no final da Terceira Guerra. Ishiro só fez isso quando estudava na Academia Ninja e foi atacado por um ninja da inteligência de Kirigakure. Para Neji ter chegado a esse ponto aos 2 anos de idade, ele não deixou de corresponder à alta consideração de Ishiro, ele era realmente um gênio de primeira linha. Primeiro, descanse e recupere-se bem. Depois que se recuperar, posso lhe dar algumas opções de moradia.
Primeiro, você pode morar sozinho. Vou providenciar uma casa pequena para você. Não se preocupe, embora a casa não seja tão grande quanto a do clã Hyuga, você não será tratado injustamente. Segundo, você pode viver com Uchiha Sakai, do clã Uchiha, na casa do nosso terceiro Tsuchikage. Uchiha? Neji ficou perplexo. Embora tivesse apenas 2 anos como membro de Konoha, ele sabia sobre os Uchiha. Não entendia porque Iwagakure também tinha membros do clã Uchiha. Ishiro sabia dos pensamentos de Neji e disse, é isso mesmo, Uchiha. Uchiha Sakai é muito mais velho que você. Ele está prestes a se formar na Academia Ninja. Eu o sequestrei de Konoha. Mas agora cheguei a um acordo secreto com o chefe do clã Uchiha. Você não precisa saber muito sobre isso. Além dos Uchiha na casa do terceiro, há também uma criança do clã Minazuki da Névoa. Ele é um pouco mais velho que você. Lá, você viverá uma vida relativamente mais cansativa, porque todos lá são gênios. Terceiro, você pode morar na minha casa. Minha casa é só minha irmã e eu, mas estamos sempre em missões e raramente estamos em casa. Ao contrário da casa do terceiro, onde há pessoas especiais para cuidar do seu dia a dia e ninjas para orientar seu treinamento básico. Quarto, você pode escolher a casa de Hiyori. Mas Ishiro olhou para Hiyori e esfregou o espaço entre as sobrancelhas. Você deve ter clareza sobre o tipo de personalidade de Hiyori. Hiyori ficou perplexa. Como assim? O que há de errado com a minha personalidade? Ela se sentiu um pouco injustiçada. Neji não hesitou por muito tempo. Ele disse, eu escolho morar na casa do Lorde Terceiro. Quero conhecer os gênios do clã Uchiha e do clã Minazuki. Sim, Ishiro não se importou. Primeiro, descanse bem. Depois de descansar, estude e treine com tranquilidade. Quando tiver tempo, também é bom sair e brincar com Hiyori. Mudar o clã Hyuga é uma questão para o futuro. Enquanto vocês trabalharem nessa direção, não precisam ficar falando sobre isso. Além disso, eu não conheço o princípio do pássaro engaiolado, e Iva não tem a capacidade de resolvê-lo. Para quebrar suas algemas, você só precisa se fortalecer constantemente. Acredito que se sua força puder atingir uma altura suficiente, superando a mim, superando os Kage de todas as gerações, você também poderá quebrar o pássaro engaiolado com sua própria força. No mundo ninja não há nada que um grande poder não possa fazer. Finalmente tenho uma sugestão. O Byakugan é o Byakugan, o punho gentil é o punho gentil. O punho gentil é um método de combate desenvolvido pelos seus ancestrais Hyuga com base nas características do Byakugan. Mas nenhuma existência que supere os Kage de todas as gerações jamais apareceu no seu clã Hyuga, então não estou otimista quanto ao punho gentil. Você é um gênio. Deveria aprender como um ninja normal e então, superar seus ancestrais, criando um ninjutsu poderoso mais adequado ao Byakugan. Não deixe sua visão limitar seu futuro. Um pensamento surgiu no coração de Neji. Ele já estivera preocupado antes. Depois de deixar o clã Hyuga, o que aconteceria com o punho gentil? Desenvolver o punho gentil certamente lhe custaria muito tempo. Mas ao ouvir as palavras de Ishiro, ele de repente não entrou mais em pânico. Disse a si mesmo, isso mesmo, eu sou um gênio. Posso descartar completamente o punho gentil e trilhar outro caminho. Ishiro estava muito satisfeito com o estado mental de Neji. Um gênio que não foi derrotado tem um futuro ilimitado. As dificuldades se tornarão a fonte de seu grande poder. Por fim, se tiverem alguma dúvida, podem vir falar comigo a qualquer momento. Depois de falar, Ishiro se virou e saiu do quarto do hospital. Depois que Ishiro foi embora, Hiyori ficou furiosa. Ela agarrou a orelha de Neji e perguntou por que ele não a escolheu para morar lá. E quanto ao que o professor Ishiro acabará de dizer sobre a personalidade dela? O que havia de errado com a personalidade dela? E por que ele, um pirralho de 2 anos, também tinha uma expressão de concordância? Capítulo 324. Os preparativos para Neji correram muito bem. Após receber alta do hospital, ele foi levado por Onoki. Lá, sem precisar da grande preocupação de Ishiro, a educação de Neji, tanto em ideologia quanto em treinamento, ficaria a cargo de Onoki e Kitsushi. Nesse momento, a Vila das Nuvens também decidiu retirar suas tropas, assim como Iwagakure. Após retornar, o quarto Raikage, que se preparava para estudar o Byakugan, descobriu que o olho que haviam obtido era apenas uma concha vazia. Sua estrutura interna havia sido destruída há muito tempo pelo selo do pássaro engaiolado. O Raikage irritável quebrou sua mesa mais uma vez. Lorde Raikage, nós descobrimos. O corpo que obtivemos era, na verdade, o de Isashi Hyuga da família Hyuga. Ele é o irmão biológico mais novo de Yashi Hyuga da família Hyuga principal. Os dois são exatamente iguais, disse um membro da Anbu responsável pela inteligência A, revelando a verdade que acabará de investigar. Droga! Tsunade é muito esperta. E Iwagakure, o quarto Tsuchikage, Ishiro, sabia que isso era falso. Ficou furioso a princípio, mas como se estivesse pensando em algo, perguntou de repente sobre Ishiro. Ele deveria saber, disse o ninja da inteligência. Porque no momento em que estávamos ameaçando Konoha, Iwagakure exigiu o filho de Isashi Hyuga de Konoha. Embora não saibamos o processo, eles definitivamente nos usaram. Ishiro, droga. Levantou o punho e quis quebrar a mesa novamente, mas descobriu que ela já tinha sumido. Os Jinchuriki de Iwagakure ganharam alguma coisa com a Cachoeira da Verdade? Sem nada para destruir, teve que mudar de assunto. O Jinchuriki de Iwagakure que entrou na Cachoeira da Verdade desta vez deveria ser o Jinchuriki dos 5 caudas, chamado An. O outro grupo permaneceu na Cachoeira da Verdade por um longo tempo e finalmente saiu em segurança. Deveria ter sido um sucesso.
Droga! A estava extremamente irritado. Neste incidente do Byakugan, sua atuação foi como a de um verdadeiro bruto imprudente. O pensamento de que ele havia lutado por tanto tempo, sacrificado uma delegação inteira, perdido toda a reputação e até ameaçado Konoha com guerra, apenas para que todos os benefícios fossem obtidos por Iwagakuri, fez a querer destruir tudo. Tragam Killer Bee, Darui e Yujito para mim. A sabia que o atual Iwagakuri não era para brincadeira, talvez até mais difícil de lidar do que Konoha. Porque Konoha havia pelo menos perdido seu Jinchuriki adulto, mas os dois Jinchuriki de Iwagakuri estavam no auge. Não muito tempo depois, um Darui apático e um Yujito enérgico chegaram ao escritório do Raikage. Olhou para Darui primeiro assentindo satisfeito, mas logo em seguida ficou insatisfeito com o vigor de Darui. Darui, a partir de amanhã, você treinará o método de estimulação de liberação de relâmpagos comigo. Você precisa aprendê-lo dentro de um ano, ouviu? Darui parecia confuso. Que situação era essa? Por que ele recebeu de repente tal missão? Teria o quarto Raikage sido estimulado de alguma forma? No entanto, o quarto Raikage claramente não lhe deu chance de recusar ou negociar. Seu tom era muito firme. Ele não estava discutindo, mas dando uma ordem. Desamparado, Darui só conseguiu dar um reconhecimento apático. Yujito, como você e o Duas Caudas têm se dado ultimamente? Darui ignorou e se virou diretamente para perguntar a Yujito. Ao ouvir isso, Yujito, cujo corpo estava originalmente ansioso para tentar, enrijeceu-se e então disse, Senhor Raikage, o Duas Caudas ainda não me reconheceu completamente. Franziu a testa e disse, a partir de amanhã, você treinará com Killer Bee. Deixe que ele lhe ensine a se comunicar com o Duas Caudas. Depois de falar, olhou em volta. Onde está Killer Bee? Por que ele ainda não chegou? Assim que sua voz baixou, o som da batida de Killer Bee veio do lado de fora da porta. Mano, eu estou guiando a próxima geração da vila, mano. Por que tanta pressa? Qual é a situação? Disse, a partir de amanhã, você guiará o treinamento de Yujito na comunicação com a besta com cauda. Os Jinchuriki de Iwagakuri passaram pelo teste da Cachoeira da Verdade e sua força aumentou novamente. Não podemos ficar para trás. Certo, mano. Yujitinho, me siga, mano. Depois de falar, Killer Bee estava prestes a ir embora. Com um estrondo, deu um soco na cabeça de Killer Bee e disse, ainda não terminei de falar. Irmãozão, vá com calma. Killer Bee foi mais uma vez surpreendido por seu irascível irmão mais velho. Se virou e chamou um Anbu perguntando, como tem sido a pesquisa sobre o corpo de Jiraiya todos esses anos? A Anbu disse, Senhor Raikage, a pesquisa sobre o corpo de Jiraiya tem sido relativamente tranquila. Um selo foi colocado na mente de Jiraiya, então não conseguimos obter a maior parte de seus ninjutsus, mas houve ganhos. Através da análise lenta do Departamento de Inteligência, obtivemos o método de treinamento de Jiraiya nos jutsus sábios do Monte Myoboku. É que o treinamento do jutsu sábio do Monte Myoboku exige que pessoas sejam enviadas para lá. Isso não pode ser alcançado em nossa aldeia. Franziu a testa e perguntou, então como Iwagakuri fez isso? Eles também treinaram o jutsu sábio através das 3 grandes regiões sábias? A Anbu disse, também não temos certeza sobre isso. Mas uma coisa pode ser confirmada, Iwagakuri não fez contato com as 3 grandes regiões sábias. O jutsu sábio deles não é o mesmo que o das 3 grandes regiões sábias. Tinha apenas perguntado casualmente e não se importava muito com a origem do jutsu sábio de Iwa. Em vez disso, perguntou diretamente, nosso povo tem a chance de treinar o jutsu sábio do Monte Myoboku? O Anbu respondeu, sim. Embora tenhamos invocado os sapos do Monte Myoboku usando o sangue de Jiraiya, eles não estão dispostos a assinar um contrato de invocação conosco. No entanto, eles não se opõem à questão do treinamento em jutsu sábio. O lado do Monte Myoboku disse que desde o período dos reinos combatentes, estrangeiros têm ido frequentemente ao Monte Myoboku para treinar jutsu sábio. Eles também nos deram um método para entrar no Monte Myoboku. É que o treinamento do jutsu sábio do Monte Myoboku é perigoso. Um único passo em falso pode levá-lo a se transformar em um sapo de pedra. E não podemos determinar que tipo de pessoa é adequada para o treinamento do jutsu sábio, então não tomamos nenhuma providência. Depois de pensar por um momento, Killer Bee perguntou, pergunte ao 8 Caudas que tipo de ninja é adequado para treinar o jutsu sábio. Killer Bee perguntou curiosamente, perguntar ao pequeno 8? É isso mesmo. O 8 Caudas está vivo sabe-se lá há quanto tempo. Ele pode saber de algumas coisas, disse A. Killer Bee assentiu e começou a conversar com o 8 Caudas em seu coração. Depois de um tempo, Killer Bee falou, irmãozão, o pequeno 8 disse que também não é muito claro sobre o jutsu sábio, mas disse que pessoas com uma mente simples podem achar mais fácil dominá-lo. Simplório. Estava um tanto cético. Atualmente a única pessoa conhecida no mundo ninja que conhecia o jutsu sábio era o nosso protagonista. Mas na percepção de Ishiro não deveria ser considerado simplório, não importa o que acontecesse. Depois de um tempo, acerrou os dentes e disse àquele Anbu, de acordo com esta condição, selecione 10 pessoas entre os junins da vila. Além disso, selecione 3 ninjas com mentalidade complexa. Envie todos eles em uma viagem ao Monte Myoboku. Vamos primeiro descobrir que tipo de pessoa é adequada para treinar o jutsu sábio. Sim, Anbu reconheceu e foi embora. Embora o quarto Raikage sempre tenha se apresentado como um bruto imprudente, sua mente era, na verdade, muito meticulosa. Ele tinha visto quando Ishiro providenciou para que o Jinchuriki dos 5 Caudas, entrasse na Cachoeira da Verdade, que Ishiro provavelmente não tinha planos de iniciar uma guerra nos próximos anos, mas depositava suas esperanças alguns anos depois. Nesses poucos anos, o foco de Iwagakuri deveria ser o cultivo de ninjas de elite. Assim, o quarto Raikage decidiu decisivamente seguir o exemplo. E depois que Kumo e Iwa retiraram suas tropas, Konoha também enviou uma mensagem a Danzou na linha de frente, pedindo que ele retirasse suas tropas e retornasse à vila. Mas Danzou relutou em retornar e inventou várias desculpas.
O resultado foi apenas enrolação. Acontece que na recente turbulência no mundo ninja, Danzou não ficou parado. Os ninjas que o seguiram até a fronteira desta vez eram todos elites, que Danzou cobiçava há muito tempo. Esse grupo de ninjas, somado aos que já estavam na fronteira, totalizava cerca de 2.000, sem contar aqueles com status especial, ou aqueles que eram particularmente próximos de Hiruzen ou Tsunade. E ainda excluindo aqueles com talento mediano que Danzou menosprezava, restavam cerca de 700 ou 800. Nos últimos dias, Danzou vinha incitando constantemente esses 700 ou 800 ninjas a se juntarem à sua raiz. E acredite ou não, alguns foram realmente persuadidos por ele. No total, pelo menos 200 a 300 ninjas se juntaram diretamente à raiz ou expressaram sua disposição de apoiar Danzou. Danzou sentiu que se tivesse um pouco mais de tempo, poderia conquistar algumas dezenas ou até 100 outros. Então, quando a ordem da vila de Konoha chegou, Danzou continuou a suprimi-la e não a executou. Somente quando Hiruzen não aguentou mais, foi pessoalmente até a linha de frente e deu uma boa bronca em Danzou, que o exército foi trazido de volta. Como resultado, quando os dois trouxeram o exército de volta para Konoha, Tsunade quase teve um ataque de fúria. Konoha tinha sido instável durante esses anos, e o número de ninjas não era abundante. O número de missões sempre excedeu o número de ninjas disponíveis para realizá-las. Mas Danzou vinha mantendo milhares de pessoas sem usá-las. E agora que eles finalmente estavam de volta, havia várias centenas a menos. Como Tsunade pôde engolir isso? Ela imediatamente convocou uma reunião de alto nível e apontou para o nariz de Danzou, dando-lhe um rugido furioso. No entanto, Danzou já havia previsto essa situação há muito tempo. Se Tsunade não tivesse nenhuma reação, isso seria digno de sua vigilância. Ele apenas esperou que Tsunade terminasse de repreendê-la e então mudou de assunto para os clãs Uchiha e Hyuga. E então Hiruzen teve que se levantar e falar por Danzou. Ele não tinha escolha. Ao lidar com os clãs poderosos, ele ainda precisava da força de Danzou. No mínimo, Danzou tinha que ser o único a assumir a culpa. Nos dias em que Danzou não estava por perto, ele e Tsunade cooperaram, e ele desempenhou o papel que Danzou costumava desempenhar. Essa sensação de ser o bode expiatório era muito desconfortável. Afinal, ele não era um profissional. Após o término da reunião, quando Danzou saiu da sala de conferências, de costas para os outros, um sorriso frio apareceu em seu rosto. Hiruzen, você continua o mesmo. No entanto, meu poder ainda não é suficiente. Com apenas essas poucas pessoas, não é o suficiente para tomar o poder. Danzou começou a pensar enquanto caminhava. Logo, Danzou teve uma ideia. Desta vez, ele havia contido Iwagakuri na linha de frente, e eram os milhares de elites Iwa, liderados pelo quarto Tsuchikage Ishiro, Ikura e os Jinchuriki dos 5 caudas. Este era um fato que deveria ser amplamente divulgado. Em contraste, Hiruzen e Tsunade, que estavam na vila, não fizeram nada contra a nuvem, e no fim das contas, tiveram que deixar o irmão biológico mais novo do chefe do clã Hyuga acabou com a própria vida em troca de paz. Esse tipo de coisa deve ser analisado em comparação. Konoha era de todos. Esse tipo de coisa não podia ser escondida, precisava ser bem divulgada. Acredito que não faltarão pessoas que discordem da abordagem de Tsunade. Parece que posso conquistar outro grupo de ninjas. Após passar por vários fracassos, Danzou finalmente mudou sua estratégia e estava se preparando para trilhar o caminho da tomada do poder. Capítulo 325. Em Iwagakuri, Onoki propôs em uma reunião de alto nível que queria fazer uma viagem para fora da vila. Ishiro sabia que Onoki queria ir para o espaço gravitacional perto de Uzushogakure e concordou sem pensar 2 vezes. Mas quem diria que Onoki diria, desta vez, quando eu sair da vila, não quero apenas ir para Uzushio, mas também quero caminhar e ver o mundo ninja. Nesses anos, sempre fiquei na aldeia. Tirando a guerra e o encontro com o Daimyo, basicamente nunca saí da aldeia. E sempre que saía, era sempre com pressa. Agora que a vila tem vocês, jovens, posso aproveitar a oportunidade para sair e dar uma boa olhada ao redor. Ishiro não esperava que Onoki, tão velho, ainda estivesse pensando. O mundo é tão grande, eu quero ir e vê-lo. Lorde Terceiro, você vai sair sozinho? Por que não providenciar um pelotão de guarda? Perguntou Ishiro. Se Onoki estivesse indo para Uzushogakure apenas com um propósito, então ele não precisaria de um guarda porque estaria em estado de alerta o tempo todo. Mas se Onoki estava pensando em viajar pelo mundo ninja para relaxar, era muito necessário providenciar um guarda. Como o corpo de um ninja é muito frágil após perder a vigilância, um único ladrão pode tirar sua vida inesperadamente. Kitsushi também disse rapidamente, pai, deixe-me acompanhá-lo. Onoki olhou feio para Kitsushi e disse, que bobagem você está falando? Você tem que ficar na vila para cuidar da casa. Além disso, ainda tem várias crianças em casa que precisam que você cuide delas. Basta que eu leve meus 3 discípulos. Ishiro respondeu rapidamente, o capitão Kitsushi não precisa seguir, mas uma equipe de guarda é absolutamente necessária. Deidara e os outros 2 são muito jovens, eles ainda precisam que você cuide deles. Nesse momento, Ishiro subitamente compreendeu a mentalidade dos outros conselheiros de alto nível sempre que saía. O atual Ishiro estava muito preocupado que algo acontecesse com Onoki. Onoki assentiu e disse, então vamos montar um esquadrão de guarda. Escolham um esquadrão composto por jovens. Eu também posso orientá-los um pouco quando tiver tempo. Ishiro assentiu, pensou por um momento e então disse, deixe Takuhiro Uchiyama ir com você. Por coincidência, você vai para o Uzushio. Veja se consegue levá-lo para vivenciar isso. Aki Wada também pode ser considerado um deles. Seu talento é bom, e ele também precisa sair e conhecer o mundo. O terceiro será Shinya Matsutani. Esse cara está ficando cada vez mais preguiçoso. Agora ele nem quer mais fazer missões. O gato ninja dele também precisa perder peso. É uma boa oportunidade para sair para passear.
A última vaga será para Natsuki. A garotinha quer sair e brincar o dia todo, mas a força de seus companheiros de equipe é mediana e raramente assumem missões que saem do país da Terra. Ela também ficou confinada por muito tempo. Os 4 formarão um esquadrão temporário, com Akio Wada como capitão. Onoki lembrou-se das 4 pessoas que Ishiro havia mencionado em sua mente e disse: tudo bem, que sejam os 4, mais meus 3 discípulos. Em seguida, a reunião discutiu a divisão de trabalho no conselho consultivo após a saída de Onoki. No dia seguinte, no portão de Vagakuri, Ishiro explicou cuidadosamente as precauções para esta viagem aos 4 membros da equipe de guarda. Certo, irmãozão, pare de enrolar tanto. Estamos prestes a partir, disse Natsuki com uma expressão impaciente. Ela mal podia esperar para deixar a terra e ver um mundo emocionante lá fora. Desamparado, Ishiro não teve escolha a não ser parar de reclamar. Então caminhou até Onoki. Do outro lado, Mei, Saka e Kura, Kitsushi e Shiden, que segurava Kurotsushi, se despediam dele. Ao ver Ishiro chegar, Onoki parou de provocar o pequeno Kurotsushi e disse a Ishiro: Ishiro, a vila está em suas mãos. Seja cuidadoso em todas as suas ações. Ishiro assentiu e disse: entendo. Então Onoki deixou Iwagakuri com 7. Vovô terceiro, para onde vamos primeiro? Vamos direto para a terra dos redemoinhos? Perguntou Natsuki, aproximando-se da carruagem em que Onoki viajava. Nesta viagem, Onoki não planejava usar chakra, a menos que houvesse circunstâncias especiais. Então, ele não correu como um ninja, mas viajou em uma carruagem como um oficial. Onoki balançou a cabeça e disse: primeiro, iremos para a Terra da Neve. A Terra da Neve? Natsuki rapidamente pegou um mapa do mundo ninja e olhou para ele, então disse em dúvida: vovô terceiro, a direção da Terra da Neve é completamente oposta à da Terra dos Redemoinhos. Onoki disse: isso mesmo. Primeiro para a Terra da Neve. Não há pressa para a Terra dos Redemoinhos. Na verdade, a viagem de Onoki desta vez não foi inteiramente por impulso. Ele já tinha essa ideia há muito tempo, mas nunca conseguirá escapar. Antes, a vila não conseguia deixá-lo. Depois, o mundo ninja não estava em paz. Somente agora, com a geração mais jovem já crescida e o mundo ninja tendo entrado em um raro período de descanso e recuperação, ele finalmente teve tempo de sair para uma caminhada. Mas Onoki não estava vagando sem rumo. Ele tinha um objetivo. Ele queria visitar algumas das ruínas que o Tsuchikage anterior havia visitado. Por causa do Rinnegan, juntamente com a influência sutil de Ishiro, Onoki também sentiu que as figuras da mitologia antiga poderiam ter existido. E a origem dos ninjutsus coletados no pergaminho dos selos de Vagakuri também o deixou curioso. Segundo a análise de Ishiro, esses ninjutsus podem estar relacionados a figuras da mitologia antiga. Foi uma pena que o segundo Tsuchikage, Mu, tivesse morrido tão repentinamente em batalha e não tivesse tido tempo de lhe explicar muita coisa. Foi somente nos últimos anos, ao separar as anotações e relíquias da primeira e segunda gerações, que ele encontrou alguns lugares suspeitos. Onoki planejou realizar uma inspeção nesses lugares para ver se conseguia encontrar alguma informação útil, e sua primeira parada foi escolhida para ser a Terra da Neve. A partida de Onoki, na verdade, não teve muito impacto em Vagakuri. Afinal, ele não era mais o Tsuchikage. Além disso, sua partida não foi anunciada, então os acontecimentos na vila continuaram como sempre. A maioria dos ninjas e aldeões não sabia disso. Ishiro também não planejava sair e se divertir durante esse período. Ele planejava guiar adequadamente seus 3 discípulos e conduzir uma sessão de treinamento intensivo. Falando nisso, o nível de atenção que Ishiro deu a esses 3 discípulos foi na verdade muito menor do que nos grupos anteriores. Principalmente porque havia muitas coisas para fazer. Embora Ishiro, como Tsuchikage, fosse um gerente desinteressado, reuniões regulares eram inevitáveis. Embora o número de documentos a serem processados tivesse diminuído, ele ainda precisava ler muitos materiais. Comparado ao tempo em que era consultor, Ishiro ainda estava muito mais ocupado. Além disso, os vários eventos maiores e menores que ocorreram no mundo ninja recentemente o deixaram sem tempo para guiar seus discípulos. Até mesmo seu próprio treinamento havia sido um pouco atrasado. Era hora de se acalmar e se adaptar às mudanças. Ultimamente, o estado de espírito de Ishiro oscilava bastante, e seu poder espiritual melhorava significativamente. Tanto sua quantidade quanto seu nível de chakra aumentavam. Essas melhorias exigiram que Ishiro as experimentasse e entendesse. Caso contrário, problemas surgiriam em uma grande batalha. No campo de treinamento, Ishiro estava estudando o pergaminho da pistola de água de alta pressão de Sasori. Técnica dos múltiplos clones das sombras. Técnica dos múltiplos clones das sombras. À distância, os gritos do treinamento de Hiyori podiam ser ouvidos de vez em quando. Kiyoshi estava aprendendo um novo ninjutsu de liberação de água. Akino estava pesquisando jutsus de selamento, analisando o ninjutsu espaço-temporal por meio de jutsus de selamento. Os dedos das mãos de Ishiro se moviam rapidamente, formando selos a uma velocidade de cerca de 6,5 por segundo. Após 9 selos, Ishiro lançou seu ninjutsu original de liberação de água de nível A, a técnica de corte de água. Um fio de água atravessava 5 paredes de terra a 30 metros de distância, cortando-as facilmente ao meio. Esta foi a primeira tentativa de Ishiro. Ele não esperava que o número de selos de mão para a técnica de corte com água de rankia fosse tão reduzido. Com esse número de selos e essa velocidade, Ishiro afirmou que o selo já poderia ser usado em combates de nível Kage. Anteriormente, Ishiro raramente usava ninjutsu dos 5 elementos em batalhas de nível Kage, pois ninjutsus poderosos demoravam muito para serem lançados e os fracos não tinham muita utilidade. Após refletir por um momento, Ishiro sentiu que isso era o resultado de uma combinação de múltiplos fatores.
Primeiro, o progresso proporcionado pelas anotações de ninjutsu de Madara, depois o aumento de seu poder espiritual devido às duas mudanças em sua mentalidade e, finalmente, a pesquisa de Sasori sobre a pistola d'água de alta pressão. Essa mudança deixou Ishiro muito feliz. Em seguida, Ishiro praticou todos os ninjutsus que conhecia. Só depois de se adaptar completamente ao novo poder é que parou de praticar. Depois que Ishiro parou, Kiyoshi se aproximou e perguntou cuidadosamente: Professor Ishiro, pode me deixar dar uma olhada neste pergaminho? Ishiro olhou para Kiyoshi e depois para o pergaminho de jutsu de água de Sasori. De qualquer forma, eu entendi mais ou menos a alta pressão da água que este pergaminho produz. Não importa se eu o der para Kiyoshi. Então ele disse: é seu. Kiyoshi pegou o pergaminho com um olhar de alegria. Havia algo muito mágico no pergaminho de jutsu de água de Sasori. Este pergaminho era diferente de um pergaminho de ninjutsu comum. Como mestre de selamento, Ishiro havia feito muitos pergaminhos, mas todos eles eram objetos físicos, exigindo papel e tinta especiais. Após o uso, o pergaminho não desaparecia, mas se tornava apenas um objeto de papel comum, tendo perdido sua função especial. Mas este pergaminho de Sasori era diferente. Este pergaminho não parecia ser um objeto físico, parecia ser apenas um corpo energético, semelhante à existência de chakra. Acontece que Ishiro nunca tinha visto nada que pudesse solidificar chakra. O uso de chakra por um ninja era muito simples. Primeiro, gerar chakra no corpo e depois lançá-lo por meio de ninjutsu. Até mesmo passar o próprio chakra para os outros era algo que poucas pessoas conseguiam fazer. Quanto a armazenar chakra em objetos era ainda mais difícil. O método mais comum era o selamento, mas o chakra que conseguia sair do corpo para ser selado era muito especial, como o de uma besta com cauda ou a veia do dragão. O chakra de um ninja normal não podia sair do corpo para ser selado e armazenado. Conseguir armazenar chakra na testa com o selo Yin como Tsunade já era algo extraordinário. Este pergaminho de Sasori parecia ser feito de um chakra especial. Mesmo com o olhar aguçado de Ishiro, ele não conseguia dizer que tipo de chakra era aquele. Vendo que Kiyoshi parecia interessado no pergaminho, Ishiro simplesmente o deixou mexer nele. A sensibilidade daquela criança para o atributo água era um pouco diferente da de uma pessoa normal. Talvez algo pudesse ser descoberto com o pergaminho em suas mãos. Depois de pegar o pergaminho, Kiyoshi não lançou diretamente a pistola de água de alta pressão como Ishiro, mas a segurou na mão, constantemente sondando-a com seu próprio entendimento do atributo água. Ishiro ficou curioso e estava prestes a perguntar o que ele sentia. Pul, 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 pul. Uma série contínua de nuvens de fumaça soou. Então Ishiro virou a cabeça espantado e olhou ao redor. Em sua linha de visão, havia apenas uma figura ruiva atrás da outra, Hiyori Uzumaki. É? O que houve? A voz nerd de Hiyori veio da multidão. Aquino, são tantos clones. Será que eu consegui? Hiyori estendeu a mão e cutucou o clone das sombras mais próximo, depois beliscou seu rosto. Mas o clone das sombras deu um tapa na mão de Hiyori e disse com raiva: Não me toque. Eu não sou seu brinquedo. É isso mesmo. Não somos seus brinquedos. O original é tão irritante. O original é tão irritante. Hiyori ficou furiosa. Vocês são os chatos. Vocês são os chatos. Então, na frente de Ishiro e dos outros, Hiyori e seus clones das sombras encenaram uma grande batalha de 1 contra 100. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 326. O corpo original ainda tinha algumas vantagens em combate. Hiyori Uzumaki sozinha derrotou com sucesso 3 de seus clones das sombras. E então ela foi espancada até virar polpa pelos quase 100 clones das sombras restantes. Não se sabia como esses clones identificaram o corpo principal de Hiyori. Cada um deles golpeava com tamanha precisão. Ishiro observava com dor de cabeça. Queria intervir e ajudá-la, mas então pensou que se atacasse seus clones das sombras, a dor ainda retornaria ao corpo principal dela quando se dispersassem. Então, no fim, ele não interveio. Depois de darem uma boa surra no corpo principal, os numerosos clones das sombras se dispersaram por conta própria. Ishiro rapidamente se adiantou para verificar o estado de Hiyori. Ele não estava preocupado com seus ferimentos externos. Ela adorava lutar desde criança e estava acostumada a esse nível de ferimentos superficiais. O que preocupava Ishiro era seu estado mental. A dispersão de quase 100 clones das sombras teria um enorme impacto em sua mente. No entanto, a preocupação de Ishiro era claramente desnecessária. Quando ele se aproximou de Hiyori, a garota boba ainda reclamava que seus clones das sombras eram desobedientes. Ishiro viu os fortalecimentos de Naruto na história original, então o impacto visual foi muito menor para ele. Mas Kiyoshi Shizawa e Akino Atsumi nunca tinham visto uma situação dessas. Ambos estavam assustados com Hiyori. Essa ainda é a mesma garota boba que era ignorante e mais lenta do que as pessoas normais para aprender tudo? Os dois refletiram sobre a cena que acabavam de acontecer e começaram a considerar contramedidas. Mas sem Hiyori, se eles se aglomerassem em sua direção, parecia que nada que pudessem fazer seria de alguma utilidade. Em outras palavras, se eles lutassem contra Hiyori, a única maneira possível de vencer seria derrotá-la antes que ela pudesse usar a técnica dos múltiplos clones das sombras. Pensando por outro ângulo, eles estavam no mesmo time. Se encontrassem um inimigo, só precisavam ganhar tempo para Hiyori. Depois que ela lançasse a técnica dos múltiplos clones das sombras, pelo menos no nível Chunin, seria difícil para qualquer um derrotar seu time. Acontece que o nível de combate de Hiyori era muito baixo. Se seu nível de combate pudesse ser melhorado, o efeito que 100 clones das sombras poderiam ter seria ainda mais aterrorizante. Depois que Akino se recuperou do choque, ela rapidamente correu. Professor Ishiro, Hiyori está bem? Ela conseguia aceitar as memórias de um clone das sombras de cada vez, mas mais alguns seriam demais.
Ela não conseguia nem imaginar Sen de uma vez como Hiyori. Mesmo sabendo que Hiyori era casca grossa, Akino ainda estava apavorada naquele momento. E se a mente dela fosse impactada e ela se tornasse boba, ficasse ainda mais boba? No entanto, a ingenuidade de Hiyori claramente renovou o limite inferior de Akino. Pouco depois, Hiyori se levantou do chão. Olhando para sua expressão indignada, estimou-se que ela queria criar mais 100 clones das sombras e ter outra luta. Ishiro não deu a Hiyori a chance de agir, dando-lhe um tapa na cabeça e interrompendo seus selos de mão. Então, Ishiro criou um clone das sombras e começou a orientar Hiyori sobre como controlar a quantidade de chakra ao lançar a técnica dos múltiplos clones das sombras. Aliás, depois que Hiyori criou seus clones, ele treinava com eles para lhe dar mais experiência de combate. Vendo que Hiyori estava bem, Akino retornou ao seu local original e continuou a pesquisar seu ninjutsu de espaço-tempo. Desde que obteve a base para a técnica de transferência celestial, Akino não frequentava a equipe de barreiras. Ela era como uma aluna trabalhando em um problema matemático difícil, um que estava um pouco além do programa, mas não muito. Teimosamente, ela buscava informações constantemente, com uma postura que dizia que ela não iria parar até atingir seu objetivo. Quanto a pesquisar o deus voador do trovão completo antes, foi como um aluno do ensino fundamental resolvendo cálculos matemáticos avançados, sem nem mesmo saber o significado dos símbolos. Não, é preciso dizer, sem nem mesmo conseguir encontrar uma explicação no Baidu. A ajuda que Ishiro podia dar a Akino era muito pequena. Quase apenas sua maneira de pensar, completamente diferente da deste mundo, conseguia ajudá-la a pensar em mais algumas direções possíveis quando encontrasse dificuldades. No ninjutsu espaço-temporal, embora Ishiro fosse de nível Kage, ele não tinha experiência para oferecer. Ishiro se sentiu como um professor de matemática a quem um aluno faz uma pergunta em inglês, pensando em como expressar a questão logicamente para que o aluno pudesse encontrar a resposta sozinho, sem perder a noção. Seja Akino ou Kiyoshi, seu progresso não poderia ser alcançado em um curto espaço de tempo. Apenas o progresso de Hiyori era visível a olho nu. No período de treinamento intensivo que se seguiu, os clones das sombras que ela criou foram repetidamente derrotados por Ishiro, e ela foi repetidamente escolhida por Ishiro entre os numerosos clones. A garotinha não era completamente estúpida. Ela finalmente começou a pensar em algumas táticas e disfarces. Vale ressaltar que, por terem um inimigo em comum, Ishiro, Hiyori e seus clones das sombras se relacionavam cada vez mais harmoniosamente. Durante os intervalos da batalha, eles conseguiam até conversar e rir bastante. Hiyori finalmente encontrou um grupo de companheiros com os mesmos interesses e hobbies, e até mesmo o mesmo QI. É preciso dizer que o uso da técnica do clone das sombras por Hiyori realmente quebrou a cognição inerente de Ishiro. Durante esse período, Ishiro passou a maior parte do tempo com seus 3 discípulos, esperando que eles pudessem crescer mais cedo. No entanto, os dias de paz de Ishiro não duraram muito. Os problemas bateram à sua porta. Um membro da Anbu correu e entregou a Ishiro uma informação transmitida pela equipe de barreira. Ishiro apenas olhou para ele, então imediatamente parou seu treinamento e levantou a guarda. Lord Tsuchikage, há uma flutuação especial na barreira sensorial da vila, suspeita-se que seja ninjutsu espaço-temporal. Esse era todo o conteúdo da informação. Não havia número de pessoas nem direção de chegada, e era apenas uma suspeita. A equipe de barreiras nem tinha certeza se havia algum problema com a barreira em si, mas conseguir fazer tal julgamento já era muito difícil. O pouco conhecimento relacionado ao ninjutsu espaço-temporal que Akino aprendeu com o selo Super Rank S em uso Shogakure desempenhou um papel importante. Ishiro considerou uma possível invasão de óbito. Imediatamente criou 3 clones da Terra, enviando-os respectivamente para os locais do Jinchurikian dos 5 caudas, do Jinchuriki Roshi do 4 caudas e do Pergaminho dos Selos. Então Ishiro levou seus 3 discípulos para a Torre Tsuchikage. Depois de chegar à Torre Tsuchikage, Ishiro encontrou Ikura, explicou a situação e o plano de resposta para ele, e então foi até o escritório do Tsuchikage. Obito não trouxe Zetsu negro quando chegou a Iwagakure, apenas envolveu um clone de Zetsu branco em seu corpo. Nesse momento, Obito apareceu em um canto deserto nos arredores de Iwagakure. Obito, para onde você está indo? Para a Torre Tsuchikage? Perguntou o Zetsu branco, vendo Obito olhando naquela direção. Obito pensou por um momento e perguntou a Zetsu branco: você sabe onde estão as bestas com cauda de Iwagakure? Zetsu branco balançou a cabeça e disse: eu sabia, mas desde que todos os nossos clones em Iwagakure foram eliminados, não tenho mais certeza. Podemos ir até o lugar onde Iwa costumava guardar os Jinchuriki e dar uma olhada primeiro. Provavelmente eles foram transferidos. Obito assentiu. Ele não tinha pressa. Tendo se infiltrado silenciosamente em Konoha várias vezes sem ser descoberto, ele estava muito confiante em seu ninjutsu de espaço-tempo. Ele tinha tempo, não tinha pressa. Logo, Zetsu branco levou Obito ao lugar onde Roshi costumava ficar. Eles se mudaram, como esperado. Este lugar deveria estar desabitado há muito tempo, disse Zetsu branco, olhando para o pequeno vale vazio. O palpite do Zetsu branco estava correto. Quando Ishiro eliminou os clones de Zetsu branco da vila, ele ajustou o posicionamento dos Jinchuriki. Devo dar uma nova olhada e ver se consigo encontrar um novo lugar? Não precisa. Vá direto para a Torre Tsuchikage, disse Obito categoricamente. Ele não estava com pressa, mas como Iwagakure já estava em guarda contra a técnica da efêmera do Zetsu branco, deixar o Zetsu branco procurar novamente só seria perda de tempo e poderia até mesmo levá-lo à exposição. A Torre Tsuchikage? Sem problemas. Zetsu branco envolveu o corpo de Obito e infiltrou no chão. Logo, Zetsu branco trouxe Obito para aparecer ao lado da Torre Tsuchikage. Nada bom, Obito. Há placas de metal sob a Torre Tsuchikage.
Não consigo entrar. E há selos nas placas de metal. A equipe da barreira IVA pode já ter percebido nossa intrusão, disse imediatamente o Zetsu branco, que acabará de emergir do subsolo. Isso mesmo. Ishiro havia instalado placas de metal sob a torre Tsuchikage para bloquear a técnica da efêmera do Zetsu branco, e não apenas uma camada, mas várias. Colocar algo sob um prédio já construído era realmente realista no mundo comum, mas não era difícil para os ninjas, especialmente para Iwagakure, que se destacava na liberação de terra. Com uma liberação de terra para separar a torre Tsuchikage e o chão, e um jutsu de pedra super leve, pesada para mover a torre para longe, o resto foi fácil. Com a cooperação de Ishiro e Onoki foi concluído com facilidade. Droga! Obito sabia que Ishiro entendia seu ninjutsu de espaço-tempo e que não podia deixar Ishiro se preparar. Então terei que usar a força. Obito fixou sua direção, ativou a habilidade de transformação de Kamui, passou diretamente pela parede externa da torre Tsuchikage e entrou. A aparição repentina de Obito atraiu a atenção dos ninjas na torre Tsuchikage, mas a reação deles não foi tão rápida quanto a dele. Antes que pudessem dar um aviso, Obito subiu com sucesso para o segundo andar e entrou no escritório do Tsuchikage. Só então houve uma comoção vinda do primeiro andar, com vários gritos ecoando incessantemente. Kamui, o canto da boca de Obito se curvou em um sorriso. No escritório do Tsuchikage, sob o olhar atônito de Ishiro, Obito correu com sucesso até ele e colocou a mão nele. Mas como foi tão tranquilo? A reação de Ishiro não foi lenta demais? Obito ficou um tanto desconfiado. Com certeza, no momento seguinte, Ishiro, que não conseguiu resistir à distorção do ninjutsu espaço-temporal, transformou-se diretamente em pedras esmagadas. Um clone da Terra? Não. Obito reagiu rapidamente. Aquilo à sua frente não era um clone da Terra, era um clone de porcelana. Um clone da Terra, após ser destruído, não podia ser controlado por quem o conjurava. Mas a liberação de porcelana podia. As rochas que originalmente formaram a aparência de Ishiro começaram a se espalhar rapidamente, preparando-se para ocupar todo o escritório. Esse truque de novo. Droga! Obito cerrou os dentes e não decidiu entrar imediatamente em um estado de transe. Tendo sofrido uma perda uma vez, ele sabia que se entrasse em um estado de fase, talvez tivesse que voltar de mãos vazias hoje. Liberação de madeira. Obito estendeu a mão, e imediatamente mais de 10 galhos se projetaram de seu braço. Esses galhos voaram ao redor do escritório do Tsuchikage, absorvendo diretamente todo o chakra dos cacos de porcelana de Ishiro. Sem chakra, a porcelana era apenas pedra triturada de verdade. Ela não estava mais sob o controle de Ishiro e caiu diretamente no chão. O Obito melhorou. Ishiro ficou surpreso. Não só ele estava pensando em como lidar com Obito, mas Obito também estava pensando em como lidar com ele. Se tivesse se deparado com essa situação lá fora, Ishiro de fato não teria encontrado uma solução viável. Mas aquela era a torre Tsuchikage. Capítulo 327. Assim que Ishiro e Obito estavam em sua primeira troca em outra parte da torre Tsuchikage, Ikura deu uma ordem para Uzumaki Yumi, Yuran Kawazoi e Akino Atsumi da equipe de barreira. Comecem. Sim. Depois que os três obedeceram, eles imediatamente começaram a agir. A barreira externa da vila tinha runas para detectar ninjutsu de espaço-tempo adicionadas a ela. A torre Tsuchikage, como o edifício mais importante de Iwagakure, naturalmente também as tinha. E diferente da barreira externa onde apenas algumas runas de detecção foram desenhadas, na barreira da torre Tsuchikage, Ishiro fez Akino conectar todas as estruturas rúnicas conhecidas relacionadas ao ninjutsu de espaço-tempo à barreira. Embora Ishiro e Akino, que haviam criado a barreira, não soubessem se essas runas seriam eficazes, ter mais arranjos era uma coisa boa. Nesse momento, Obito de repente virou a cabeça, olhou para um canto do escritório e disse: Tsuchikage, o ninjutsu do nível de jutsu de camuflagem. Não exiba na frente do Sharingan. Ishiro revelou sua forma. Ele não tinha intenção de desperdiçar palavras com Obito. Ele abaixou a cabeça ligeiramente, sem olhar para os olhos de Obito, mas para seu corpo, e então fez um movimento direto. Afinal, para esse tipo de chefe, sem a eloquência do protagonista, era impossível fazê-lo mudar de ideia. Liberação de porcelana, chuva de kunai. Shiha Tensei. Ishiro liderou a chuva de kunai, usando Shiha Tensei para acelerá-la. Obito subconscientemente usou a habilidade de transformação de Kamui para se esquivar. No entanto, Kamui, que normalmente era invencível, na verdade gaguejava microscopicamente, imperceptivelmente. Mas essa gaguejação foi muito breve e não teve impacto negativo em Obito. Ele pensou que fosse uma ilusão e não deu importância. Depois de desviar da chuva de kunai com Kamui, Obito se aproximou de Ishiro, revelou sua forma e se preparou para usar Kamui nele. Mas o olho da mente de Ishiro conseguia sentir se o corpo de Obito era tangível ou não, então ele não se assustou. A espada longa em sua mão estava apontada para a cabeça de Obito, pronta, mas não solta. Somente no momento em que Obito se tornou tangível ele lançou seu ataque. Obito se transformou novamente para desviar, ao mesmo tempo franzindo a testa. Obito, recusando-se a acreditar, lançou vários outros ataques, mas todos foram repelidos por Ishiro, que aproveitou a oportunidade com precisão. Depois que ele e Ishiro se cruzaram, ele perguntou: Você pode julgar meu estado? Ishiro deu um leve sorriso e não respondeu, mas desta vez não se apressou em agir. Estava analisando o momento em que Obito usará o Kamui. Com a percepção do olho da mente, a compreensão de Ishiro sobre o momento da transformação e solidificação de Obito foi muito oportuna. Obito não havia notado que seu Kamui estava ligeiramente restringido, mas Ishiro sim. No instante em que Obito viu o ataque de Ishiro se aproximando, Ishiro julgou pela reação física de Obito que Obito deveria ter optado por se transformar logo no primeiro momento. Mas sua transformação bem-sucedida chegou um
pouco tarde. Como Ishiro sabia o motivo e estava prestando atenção deliberadamente, ele descobriu essa pequena mudança. Os dois se enfrentaram. Como Obito estava em estado de choque e Ishiro, após manter distância entre eles, não fez nenhum movimento. Além disso, Ishiro também precisava ganhar tempo para Kino e os outros. Seja analisando as flutuações do ninjutsu espaço-temporal, analisando o uso das estruturas rúnicas ou organizando contramedidas direcionadas, tudo isso exigia tempo. Obito possivelmente estava pensando em uma contra-estratégia e também não lançou um ataque no primeiro momento. Nesse momento, no local de Ikura, as poucas pessoas que controlavam o selo da Torre Tsuchikage sentiram o ninjutsu espaço-temporal de Obito. Embora nenhum deles entendesse o princípio, pela percepção das runas de selamento na barreira, puderam concluir que as runas haviam surtido efeito. A única que conseguia entender um pouco, Akino, começou a pensar rapidamente sobre como maximizar o efeito do ninjutsu de restrição de espaço-tempo. No entanto, não lhe restava muito tempo para pensar. Ela imediatamente contou a Yumi e Uran vários planos, pedindo-lhes que mudassem temporariamente a estrutura da barreira. Para ganhar tempo para a equipe de barreira, Ishiro não perturbou os pensamentos de Obito. Depois de um tempo, Obito concluiu seu raciocínio e lançou um novo ataque. Diante da habilidade de percepção especial de Ishiro, Obito não tinha uma solução adequada. Como a inteligência não funcionária, ele simplesmente usaria um ataque direto. De qualquer forma, seu Kamui era imbatível. Mesmo que Ishiro pudesse descobri-lo com antecedência, ele não tinha medo. Se deveria se transformar, quando se transformar, a iniciativa estava em suas mãos. Assim, Ishiro e Obito começaram uma troca de ataques de sondagem. Os ataques de Obito eram muito repentinos, embora na maioria dos casos, Ishiro conseguisse aproveitar a oportunidade para se esquivar de Kamui ou forçar Obito a se transformar e cancelar o Kamui que ele havia lançado contra ele. Também houve várias vezes em que Ishiro julgou mal ou melhor, foi enganado com sucesso pelas táticas de Obito e quase foi sugado por Kamui. Mas Ishiro também tinha um trunfo. Os ninjutsu de nível S que podiam ser lançados sem selos de mão, Banshou Tenin e Shiha Tensei, salvaram Ishiro de Kamui diversas vezes. Entretanto, depois de várias vezes, Obito também descobriu gradualmente as fraquezas do Shiha Tensei e do Banshou Tenin de Ishiro. Tsuchikage, dos seus dois ninjutsus de gravidade, um atrai, o outro repele. O que atrai precisa ser lançado em um objeto externo, e leva um certo tempo para o jutsu fazer efeito, não é o melhor contra-ataque. Quanto à repulsão, há um limite de tempo entre cada dois lançamentos, certo? Obito, ironicamente, expôs as falhas no ninjutsu de Ishiro. 15 segundos. Entre suas duas repulsões, precisa haver um intervalo de 15 segundos, certo? O tom de Obito era firme. Isso era algo que ele havia descoberto lentamente depois de centenas de ataques. Em outras palavras, Ishiro já havia passado por centenas de crises de vida ou morte nas mãos de Obito. Ishiro manteve a cabeça ligeiramente abaixada e não disse nada. Ele estava analisando a situação de Akino e dos outros. Depois de tanto tempo de investigação, Akino e os outros já deveriam ter uma boa compreensão de Kamui. Ishiro percebeu que no início, a velocidade com que Obito conjurava Kamui estava diminuindo constantemente. Mas esse processo de desaceleração havia parado há muito tempo. Ishiro imaginou que o grupo de Akino devia ter descoberto algo e estava se preparando para um grande movimento. Acontece que Ishiro estava temporariamente impossibilitado de determinar quando eles o lançariam. De repente, uma enorme flutuação de chakra em sua percepção chamou sua atenção. É o Ikura. Ishiro estava muito familiarizado com a flutuação de chakra do Ikura. O que há de errado com o Ikura? Não, ele está me lembrando. Ishiro entendeu imediatamente o que Ikura queria dizer. Obito também sentiu o chakra de Ikura. O retardado que ele era só agora se lembrava de que aquela era a Torre Tsuchikage. Porque ele e Ishiro estavam lutando há tanto tempo sem atrair nenhum outro ninja de Iva. Mas agora não era hora de pensar demais. A repentina explosão de chakra de Ikura provavelmente significava que ele estava vindo para ajudar Ishiro. Ele precisava acelerar. Obito correu para frente. Em seu estado tangível, ele encarou Ishiro atentamente, pronto para lidar com suas diversas reações a qualquer momento. Ao ver isso, um pensamento surgiu no coração de Ishiro: liberação de porcelana, jutsu do punho de pedra. Ao mesmo tempo, Ishiro gritou alto, terceira vez. Então, Ishiro condensou um punho longo e largo através da liberação de porcelana e o lançou diretamente em direção a Obito. O canto da boca de Obito se contraiu. Seu Kamui precisava ser usado a curta distância. Era melhor se aproximar de Ishiro em um estado tangível e então ativar o Kamui. Se ele se aproximasse de Ishiro em estado de transformação, ainda teria que solidificar seu corpo para lançar o Kamui, o que criaria um atraso. Portanto, Obito não queria transformar seu corpo durante um ataque. Mas agora não havia outro jeito. Obito se transformou diretamente, desviou do ataque do punho gigante e após se aproximar de Ishiro, se solidificou novamente. Shiha Tensei. Ishiro usou seu golpe final para salvar a vida de Obito, que já estava solidificado. Obito foi imediatamente lançado para longe, mas apenas por um breve momento. Ele imediatamente se transformou novamente para se esquivar do ataque subsequente do Shiha Tensei, e Obito, transformado, avançou imediatamente para frente. Após o fim do efeito do Shiha Tensei, Obito se tornou tangível e estendeu a mão em direção a Ishiro que estava próximo. Obito já estava preparado para um ataque subsequente. Agora era impossível para Ishiro desviar de seu Kamui com Banshou Tenin como antes. De fato, Ishiro não optou por usar a Banshou Tenin, mas sim por brandir sua espada horizontalmente novamente. Infelizmente, tudo isso estava dentro das expectativas de Obito. Ishiro chegou tarde demais. Mas assim que um sorriso apareceu no canto da boca de Obito, algo que o horrorizou aconteceu. Seu Kamui parecia ter sido interferido por alguma coisa e estava um pouco mais lento.
Como isso é possível? Obito ficou horrorizado. Era a coisa mais aterrorizante que ele já havia encontrado desde que despertara seu Mangekyou Sharingan. Com esse atraso, a espada de Ishiro, que havia começado tarde, finalmente se aproximou de Obito. E a outra mão de Ishiro, escondida na manga, também havia formado um selo. As pedras deixadas no chão pelo jutsu do punho de pedra de liberação de porcelana, sob o controle de Ishiro novamente, voaram em direção a Obito. Obito rapidamente decidiu se transformar, mas algo ainda mais assustador aconteceu. Sua transformação foi realmente prejudicada. Ele não só foi atrasado e atingido pela espada de Ishiro, como também, após entrar em fase, não conseguiu mantê-la. Não se sabia se era um tremor espacial, mas a figura de Obito se tornou tangível novamente por um momento, e só então ele se transformou novamente. Não era pouca coisa. Quando Obito estava se transformando, uma grande quantidade de pedras de porcelana cobria a posição em que ele estava. Quando ele se tornou tangível novamente, essas pedras penetraram diretamente em seu corpo. Desta vez, até o perpetrador, Ishiro, sentiu-se cruel demais. Naquele instante, sabe-se lá quantas pedras de porcelana, devido à substituição espacial de Kamui, surgiram do nada dentro de Obito, destruindo seu corpo. Não mais se demorando no escritório do Tsuchikage, Obito usou toda a sua força para saltar para o lado. Em seu estado de transe, ele sangrava continuamente enquanto saía correndo da torre Tsuchikage. Depois de sair correndo da torre Tsuchikage, Obito, com a ajuda de Zetsu branco, escapou rapidamente de Vagakuri usando a técnica da efêmera. Ishiro suspirou. Ainda falta um pouco para manter Obito aqui. Ishiro não ousara organizar muitos ninjas do lado de fora da torre Tsuchikage de antemão, pois isso alertaria Obito. E para manter o Zetsu branco, seria necessário um grande número de ninjas de liberação de terra para interferir no subsolo ou isolar a camada de solo com antecedência. Mas nenhuma dessas coisas foi fácil de realizar. Além disso, Obito ainda tinha Kamui. Esqueça. Este golpe é suficiente para manter Obito quieto por um bom tempo. Como Obito não esperava que seu Kamui fosse restringido, ele não preparou Izanagi e só conseguiu enfrentar essa incrível onda de ataques de frente. Mesmo que Obito tivesse a liberação de madeira, Ishiro sentia que não conseguiria se recuperar tão rápido. Só tirar todas aquelas pedras de Iva do corpo já seria o suficiente para mantê-lo ocupado. Capítulo 328. Assim que Obito saiu, Ikura correu para o escritório do Tsuchikage. Ele correu para lá assim que ouviu o grito de Ishiro. De qualquer forma, como o golpe final estava prestes a ser desferido, ele não teve medo de alertar Obito. Se tivesse sorte, talvez até conseguisse desferir um golpe forte nele. No entanto, ele ainda estava um pouco atrasado, tendo apenas um vislumbre das costas de Obito se afastando. Ishiro balançou a cabeça para Ikura e disse: "Não consegui mantê-lo aqui, mas ele se machucou gravemente desta vez. Provavelmente não estará em campo por um tempo. A propósito, como está o time de Akino?" O golpe final da equipe de barreira foi realmente formidável. Ishiro pensou que tudo o que podiam fazer era interferir com Obito e ganhar tempo para seu ataque. E de fato, foi isso que Ishiro fez. Sua espada atingiu Obito. Embora aquele golpe não tenha sido um golpe pesado para Obito, deveria ter sido suficiente para fazê-lo reconhecer a dificuldade e recuar. Mas Ishiro não esperava que a transformação de Obito fosse realmente abalada. Expulsa a força do espaço Kamui por Akino e sua equipe. Essa troca de olhares feriu Obito 100 vezes mais gravemente. Falando nisso, Ikura sorriu. Os ganhos devem ser bons. No início, tudo o que podíamos fazer era interferir no ninjutsu de espaço-tempo, tornando a velocidade de ativação do oponente um pouco mais lenta. Mas depois, Akino pareceu ter descoberto alguns padrões do ninjutsu de espaço-tempo, e só então armou tal armadilha. Ao ouvir isso, Ishiro pensou por um momento e disse: "Obito provavelmente não ousará mais ficar na vila. Mande a equipe de barreira ficar de olho para ver se alguém sai da vila. Vou dar uma olhada em Akino." Ikura reconheceu e foi pessoalmente até a equipe de barreira. Embora Obito tivesse partido, a pesquisa de Akino não havia terminado. Após a chegada de Ishiro, ela não se levantou, mas manteve a cabeça baixa continuando a escrever e desenhar, pesquisando os dados registrados pela reação da barreira naquele momento. A entrada e saída final de Obito do espaço Kamui causou flutuações que quase fizeram a barreira inteira ruir, mas ao mesmo tempo, também forneceu a Akino uma grande quantidade de dados para pesquisa e análise. Ishiro se aproximou e olhou para as runas que Akino estava desenhando, percebendo que não conseguia entendê-las. No entanto, pela complexidade delas, ele podia imaginar que o progresso de Akino desta vez certamente não seria pequeno. Ishiro vinha acompanhando o progresso da pesquisa de Akino. Antes, ela não conseguia lidar com runas tão complexas. Ishiro esperava ao lado. Yuran Kawazoi e Uzumaki Yumi, também por curiosidade, não retornaram à equipe de barreira. Ambas observavam atentamente Akino escrever. Embora também não conseguissem entender, ampliar seus horizontes também era algo positivo. Ishiro disse a Yuran: "Yuran, conte-me em detalhes o que aconteceu do seu lado agora mesmo." Ao ver que era Ishiro, Yuran disse: "Sim, professor Ishiro. Depois que sentimos a briga começar em seu escritório, ativamos a barreira. A barreira é muito eficaz na detecção de ninjutsu de espaço-tempo. Toda vez que aquele intruso usava ninjutsu de espaço-tempo, a barreira oscilava violentamente. Com base nessas flutuações, Akino fez vários ajustes na barreira e finalmente calculou aproximadamente o uso de algumas das combinações de runas de espaço-tempo. Então montamos uma barreira de forma direcionada que poderia restringir o ninjutsu espaço-temporal ao máximo. Na verdade, temos que agradecer aquele intruso. Foi justamente por ele ter usado o ninjutsu de espaço-tempo repetidamente que tivemos tempo e dados suficientes para analisar a função daquelas estruturas rúnicas. Até agora, Akino pelo menos dominou as runas e o uso para detectar flutuações do espaço-tempo e restringir o ninjutsu espaço-temporal.
Quanto aos outros, não tenho muita certeza. Imagino que Akino também tenha adquirido alguma compreensão de como atravessar o espaço. Ishiro assentiu. Para o atual Iwagakuri, bastava que Akino dominasse os 2 primeiros pontos. O que Iwagakuri mais temia era que outro Namikaze Minato aparecesse em Konoha. Se o ninja que pudesse usar o deus voador do trovão gostasse de vagar por outras vilas escondidas sem motivo algum, como Ishiro fazia, seria um desastre para as outras vilas. Sem nada para fazer, Ishiro conversou um pouco com Yuran e Yumi, aprendendo sobre o progresso recente da pesquisa e desenvolvimento de jutsus de selamento na equipe de barreira. Os poucos conversavam distraidamente enquanto esperavam Akino terminar sua pesquisa. Depois de um longo tempo, Akino de repente levantou a cabeça com uma cara animada. Ela olhou ao redor, viu que Ishiro também estava lá e então disse impacientemente: Professor Ishiro, eu sei. Eu sei como realizar o teletransporte. A técnica de transferência celestial da nuvem, eu sei como usá-la. Ishiro ficou muito feliz e rapidamente pediu detalhes. Akino explicou a Ishiro em detalhes os princípios que ela tinha acabado de descobrir. Embora Ishiro estivesse ouvindo confuso, ele ainda assim extraiu a ideia central. Akino analisou as flutuações produzidas na barreira pelo uso repetido de ninjutsu de espaço-tempo por óbito e finalmente descobriu o truque para atravessar o espaço. Após compreender, Ishiro rapidamente levou Akino e os outros para o campo de treinamento, preparando-se para testar a técnica de transferência celestial. Coincidentemente, Ikura e os outros conselheiros também já haviam terminado seus negócios, então um grupo de pessoas foi assistir ao lendário ninjutsu espaço-temporal. Chegando ao campo de treinamento, Akino primeiro colocou a base para a técnica de transferência celestial e então escreveu algumas runas a 1 dúzia de metros de distância. De acordo com Akino, ela ainda não conseguia controlar o destino da técnica de transferência celestial, então, com base no pouco de ninjutsu de espaço-tempo que ela tinha acabado de aprender com Obito, ela instalou um dispositivo de tração no destino. Depois que tudo foi feito, Akino colocou uma kunai feita de aço fino na base da técnica de transferência celestial. Então, sob os olhares expectantes da multidão, ela começou o teletransporte. Akino formou alguns selos de mão, ativou a técnica de transferência celestial e então, com um grito baixo, a kunai desapareceu da vista de todos. Estrondo. Assim que a kunai desapareceu, um pedaço de ferro de formato irregular apareceu perto do local inscrito com as runas receptoras, não muito longe. Ao ouvir o som do pedaço de ferro batendo no chão, todos inconscientemente lançaram seus olhares. Embora o pedaço de ferro não tenha aparecido diretamente no centro das runas, estando um pouco deslocado, e embora a kunai antes do teletransporte tenha se tornado um pedaço de sucata depois, Akino de fato conseguiu o teletransporte. O lugar inteiro estava em júbilo. Todos, incluindo Ishiro, torceram juntos por Akino. Akino ficou um pouco envergonhada. Na verdade, o uso bem-sucedido desta técnica de transferência celestial se deveu inteiramente à base da nuvem. As runas de transmissão na base foram todas inscritas pela nuvem previamente. Ela era, no máximo, uma usuária. Mas mesmo como usuária, ela era a única em toda a vila de Iwagakuri que conseguia fazer isso. Passada a agitação, Ishiro ordenou que os outros se dispersassem. Ele então soube de mais alguns detalhes com Akino. A seguir, encorajou a garotinha por um tempo e a deixou descansar. Ishiro estava, na verdade, bem menos otimista que os outros. Akino havia apenas começado a experimentar de verdade o ninjutsu espaço-temporal, apenas agora em transição da teoria para a prática. Ainda havia um longo caminho a percorrer. Além disso, Ishiro também sabia que o nível atual desse ninjutsu espaço-temporal ainda estava longe de ser verdadeiramente aplicável, mesmo muito distante do deus voador do trovão que Gema e seus 2 companheiros realizaram em conjunto na história original. A base da técnica de transferência celestial foi tomada por Akino. Ishiro também providenciou especialmente que vários esquadrões da Anbu a protegessem 24 horas por dia, em turnos. A partir daquele momento, o papel de Akino já havia alcançado um nível estratégico. Bem utilizado, o ninjutsu espaço-temporal podia mudar o rumo da batalha em um momento crítico. Pegando a kunai que havia sido distorcida pela força do espaço, Ishiro sorriu. Não importa o que aconteça, este é um ótimo começo. Obito, muito obrigado. Do outro lado, um clone de Zetsu branco, carregando Obito, chegou rapidamente ao local da estátua de Gedo usando a técnica da efêmera. Somente depois de conectar Obito à estátua de Gedo, o clone de Zetsu branco deu um suspiro de alívio. Ei, Obito, você ainda está vivo? O Zetsu branco original também ficou chocado ao ver Obito sendo trazido de volta meio morto por seu clone. Enquanto se conectava com seu clone para obter suas memórias, ele foi verificar o estado de Obito. Zetsu branco, você conhece ninjutsu médico? Obito perguntou fracamente. Zetsu branco balançou a cabeça e disse estranhamente não. Com a estátua de Gedo, qualquer ferimento pode ser curado. Além disso, você ainda tem células de Hashirama em seu corpo. Obito cerrou os dentes. Tanto as células de Hashirama quanto a estátua de Gedo só conseguiam curar feridas. Não conseguiam ajudá-lo a remover as pedras de dentro do seu corpo. Onde está Zetsu Negro? Perguntou Obito. O Zetsu Negro ainda está do lado de Nagato na Terra da Chuva e ainda não voltou, disse Zetsu Branco. Você envia um clone para capturar um médico. Um que pode realizar cirurgias. Meu corpo está cheio de cacos de porcelana de Ishiro. Eles precisam ser removidos por cirurgia, disse Obito. O médico? Sem problemas. Zetsu Branco contatou imediatamente outros clones. Muito tempo depois, um clone de Zetsu Branco trouxe de volta um cirurgião. Obito não queria perder tempo com a outra parte.
Ele usou diretamente seu genjutsu do Sharingan, fazendo com que a outra parte realizasse uma cirurgia conforme solicitado. Meia hora depois, os estilhaços nas partes vitais do corpo de Obito foram finalmente removidos. Com a ajuda da estátua de Gedo, Obito, cujos ferimentos cirúrgicos haviam se recuperado rapidamente, soltou um longo suspiro de alívio. Então sua cabeça inclinou para um lado e ele desmaiou. Com a perturbação causada por Obito, o treinamento intensivo dos 3 discípulos de Ishiro também chegou ao fim. De qualquer forma, a técnica dos múltiplos clones das sombras de Hiyori já era dominada. Por um curto período, Ishiro não pretendia treiná-la excessivamente. Ela conseguia encontrar luta sozinha, e suas habilidades práticas de combate sempre melhoravam. A pesquisa de Akino havia acabado de apresentar resultados preliminares, momento em que ela precisava dedicar tempo a ela. E Kiyoshi, graças ao pergaminho de jutsu de água de Sasori, havia entrado em um estado de treinamento altruísta. Nenhum dos 3 discípulos precisava de seus cuidados, então Ishiro ficou um pouco inquieto novamente. Ishiro sentou-se sozinho no escritório do Tsuchikage, pensando em todos os chefes das principais vilas ocultas do mundo ninja, sem deixar escapar nem mesmo aqueles ninjas rebeldes de rank S. Como resultado, Ishiro percebeu que não parecia haver nenhum assunto recente que lhe permitisse obter vantagem. Embora Kirigakuri, desde que Yagura assumiu o poder, tivesse começado a reprimir os clãs da Kekkei Genkai, isso também era um processo. Os conflitos internos em Kirigakuri ainda não haviam chegado ao ponto de um massacre mútuo. O clã Kaguya, o clã Minazuki e outros, embora sua relação com os superiores da névoa fosse bastante tensa. O sentimento era o mesmo que o relacionamento entre os superiores de Konoha e o clã Uchiha. Não houve nenhum surto direto de rebelião ou aniquilação do clã. Isso fez com que Ishiro não conseguisse encontrar uma oportunidade adequada para causar problemas. Suspiro. Por que Konoha ainda não devolveu os 7 caudas? Ishiro suspirou depois de guardar os arquivos dos vários países. Capítulo 329. Após inspecionar todas as principais vilas ocultas e não encontrar nenhum alvo para causar problemas, Ishiro simplesmente contatou Nagato através do anel em sua mão. A intenção original de Ishiro era perguntar se Nagato tinha algum plano, para que ele pudesse pegar uma carona e obter alguns benefícios. Quem diria que quando a ilusão de Ishiro foi conectada pela técnica corporal da lanterna mágica de Nagato, Nagato estava discutindo assuntos com Konan e Yaiko. Eles tinham acabado de se deparar com um problema. Seja Nagato ou Yaiko, o objetivo de mudar o mundo ninja sempre teve um propósito claro: permitir que as pessoas comuns do mundo ninja vivessem vidas dignas. Embora os caminhos que ambos escolheram fossem diferentes, o objetivo final era o mesmo. Mas justamente por esse objetivo nunca ter mudado, Nagato e Yaiko caíram em um estado de confusão. Ao contrário da história original, onde uma grande mudança repentina causou uma mudança de mentalidade de um extremo a outro nesta vida, o caminho de Nagato havia sido muito estável. Até mesmo o estabelecimento da Akatsuki Sombria recebeu apoio teórico com a ajuda de Ishiro. Mas justamente por ser mais pé no chão do que na história original, os pensamentos de Nagato também eram mais práticos. Depois que a Akatsuki Sombria de Nagato assumiu o controle do poder militar do País da Chuva, Nagato impôs uma administração semi-fechada ao país. Com exceção do comércio com o País da Terra, que não foi interrompido por causa de Ishiro, os ninjas de Amegakuri quase nunca saíam do País da Chuva. Mas, depois de um tempo, o observador Nagato percebeu que não havia melhorado muito a vida dos civis da Terra da Chuva. Sem Anzo e a Vila Oculta da Chuva, a vida dos civis continuava a mesma. Isso também era normal. A atual Terra da Chuva não era como quando os 3 tinham acabado de fundar a Akatsuki, tendo acabado de vivenciar a trágica Segunda Grande Guerra Ninja, onde os civis não conseguiam sequer garantir seu sustento básico. Naquela época, contanto que a Akatsuki fizesse algo dentro de suas possibilidades, poderia melhorar a vida dos civis. Mas agora, o País da Chuva não havia participado muito da Terceira e Quarta Guerras, e os civis ainda podiam sobreviver. Então, depois que Nagato substituiu Anzo, ele ficou surpreso ao descobrir que os civis do País da Chuva não lhe eram gratos. Claro, também não havia ressentimento. Todos estavam apenas observando a situação de fora. Isso deixou Nagato confuso. E quando Nagato contou a Yaiko sobre suas dúvidas, Yaiko teve uma percepção repentina e descobriu que ele também havia encontrado o mesmo problema. Nagato, Yaiko e Konan discutiam esse problema há muito tempo e finalmente chegaram a uma conclusão. Independentemente do método usado para livrar o mundo ninja da guerra e alcançar a paz, uma coisa precisava ser feita no final: melhorar a vida de todos. Mas tanto Nagato quanto Yaiko criaram um ambiente relativamente independente para seus respectivos países, mas não trouxeram mudanças que poderiam melhorar a vida dos civis. Pensando bem, quer tenha sido Jiraiya ou Zetsu Preto e Branco que enganaram Nagato ou Obito, eles apenas disseram que se o mundo ninja seguisse sua vontade, a paz seria alcançada. Mas ninguém jamais os ensinou a governar um país depois que a paz no mundo ninja foi alcançada. Então eles pensaram: se não podemos melhorar a vida dos civis na Terra dos Rios e na Terra da Chuva agora, mesmo que tragamos paz ao mundo ninja, de que adianta? É só para evitar que a vida de todos piore? A autoconfiança dos 3 foi atingida. Foi nesse momento que Ishiro contatou Nagato. Através da técnica corporal da lanterna mágica, Ishiro participou da discussão dos 3. Após entender seus pensamentos, ele sorriu facilmente. Nisso ele era um profissional. Ishiro disse: vocês 3 estão apenas discutindo minúcias. Em primeiro lugar, vocês trouxeram paz aos seus países, o que impediu que a vida de todos tomasse um rumo pior. Só esse ponto já é digno de confirmação. Em segundo lugar, vocês cometeram um erro. Governar um país e manter a paz são 2 coisas completamente diferentes. Quem mantém a paz não necessariamente sabe governar um país. Se vocês mesmos não sabem governar, podem perguntar a profissionais ou delegar diretamente a responsabilidade de governar o país a profissionais.
Pensando bem, Hashirama Senju e os outros naquela época provavelmente pensavam da mesma forma. Ninjas que geralmente só sabem lutar e matar não sabem governar um país, então entregaram essa tarefa ao daimyo. Também podemos aprender com isso. Podemos, como Hashirama, delegar a responsabilidade de governar o país ao daimyo. É claro que se você acha que o daimyo não está fazendo um bom trabalho, também pode mudar o sistema daimyo. Permitir que pessoas mais capazes sirvam como daimyo e não permitir mais que essa identidade seja transmitida apenas de pai para filho. Então você pode aprender. Você pode imitar nosso Iwagakure. Nestes anos, a vida dos civis no país da Terra melhorou muito. Você pode ir ver, entender como o daimyo do país da Terra faz isso e então contar ao seu daimyo sobre a experiência bem-sucedida. Ou pode enviar seu próprio pessoal para fazer isso. Quanto ao que nosso Iwagakure fez, farei uma lista mais tarde para sua referência. Finalmente, e o mais importante. Por exemplo, Nagato, se um dia você usar a força para impedir que o mundo ninja entre em guerra, mas não souber como governar o mundo ninja, o que você fará? Pode me deixar fazer isso. Embora meu método e caminho para alcançar a paz sejam diferentes dos seus, se no final eu falhar e você tiver sucesso, então eu também poderei. Sob a paz que você estabeleceu, trabalhar duro pelo seu caminho de paz. Portanto, não se deixe abater por um pouco de insatisfação à sua frente. Não vacile facilmente em suas convicções. Se não acredita em mim, pode tentar. Em seu país, imite algumas das políticas da Terra e veja se consegue promover uma mudança na vida dos civis. Conan, Nagato e Aiko se entreolharam. Finalmente Conan disse, se soubéssemos antes que Ishiro sabia a resposta para essa pergunta, não teríamos precisado pensar tanto. Eu estava quase morrendo de medo. Pensei que todos esses anos de esforço tivessem sido em vão. Nagato e Aiko ficaram um pouco envergonhados. No entanto, Aiko afinal tinha a casca grossa de um protagonista. Ele rapidamente mudou de assunto e começou a discutir com Ishiro como governar um país. Ishiro sentiu um certo arrependimento. Inicialmente ele queria ir à casa de Nagato para ver se havia algum benefício a ser obtido, mas quem imaginaria que depois de vir, teria dado uma lição a 3 idealistas? Observando as expressões de Nagato e Aiko, Ishiro sabia que eles definitivamente não deixariam a Terra dos Rios e a Terra da Chuva por um curto período, sem experimentar adequadamente o método que Ishiro havia mencionado, e sem ver uma melhoria real na vida dos civis. As dúvidas dos dois não seriam completamente resolvidas. Depois de dissipar a técnica corporal da lanterna mágica, Ishiro se sentiu um pouco apático. No entanto, plantar uma flor intencionalmente mas ela não florescer, enfiar sem querer um galho de salgueiro no chão, e ele crescer e virar uma árvore frondosa. Onoki, que estava viajando pelo mundo, enviou uma mensagem para Ishiro. Esta foi a primeira carta que Onoki enviou desde que deixou a aldeia. A carta falava de um assunto. O daimyo da Terra da Neve, Sozetsu Kazahana, havia morrido. Corriam rumores na Terra da Neve de que ele havia morrido nas mãos de seu próprio irmão mais novo, Doto Kazahana. E o único filho e herdeiro de Sozetsu, Koyuki Kazahana, estava agora vagando do lado de fora. Onoki disse isso a Ishiro não porque quisesse que ele fizesse alguma coisa. Ele só queria dizer a Ishiro que Sozetsu havia deixado um tesouro, e esse tesouro, segundo as especulações de Onoki, poderia ter alguma ligação com os antigos Kaji de Wagakure. Então, Onoki esperava que Ishiro, em sua função de Tsuchikage, pudesse contatar Doto e ver se eles poderiam estudar esse tesouro. O próprio Onoki já havia contatado Doto, mas Doto não deu a ele, o antigo Tsuchikage, nenhuma cara. No entanto, Ishiro não pensava assim. Ele achava que a ideia de Onoki estava errada. Eles não deveriam cooperar com Doto, mas sim com Koyuki Kazahana. Não que Ishiro se importasse com o que era ortodoxo. O que Ishiro pensava era que Koyuki, que não se importava muito com o suposto tesouro na história original, era uma garotinha. Lidar com uma garotinha era muito mais fácil do que lidar com um homem ambicioso. A Terra da Neve era um país vizinho a noroeste da Terra da Terra. A Terra da Terra era a única grande nação ao redor da Terra da Neve. Um homem ambicioso aparecendo na Terra da Neve não era grande coisa para a Terra da Terra ou para Iwagakure, principalmente porque Doto havia estabelecido uma organização ninja. Era um cara que era tanto um daimyo quanto um líder oculto de uma aldeia. Era impossível para Ishiro deixar o outro lado crescer em poder. Alguém. Ishiro gritou para o escritório vazio. Assim que sua voz baixou, um ambu usando uma máscara entrou do lado de fora do escritório. Essa pessoa se ajoelhou e disse a Ishiro, Senhor Tsuchikage, quais são suas ordens? Ishiro disse, procurem pelo país. Vejam se há uma dupla, um homem de meia idade com uma menininha de 4 ou 5 anos. A garotinha é a mestra, o homem de meia idade é o guarda. Eles vieram da Terra da Neve. O nome do homem de meia idade pode ser Sandai Wazama. O nome da jovem pode ser Yuki Fujikaze. Eles também podem estar usando outros nomes. Encontrem-nos e sejam rápidos. Sim. A Ambu saiu imediatamente após receber a mensagem. A tarefa não era difícil. Desde que chegou a um acordo com o daimyo para treinar ninjas guardiões, Iwagakure havia enviado ninjas para todas as cidades e vilas do país. Embora a descrição de Ishiro fosse simples, certamente não haveria muitas combinações de um homem de meia idade e uma garotinha da Terra da Neve. A Ambu só precisava contatar esses ninjas enviados para concluir a tarefa facilmente. Quanto ao motivo pelo qual Ishiro tinha certeza de que Koyuki estava no país da Terra, era fácil. Não havia outras grandes nações ao redor do país da Neve. Koyuki só poderia escapar da perseguição de Doto no país da Terra. E somente a economia do país da Terra faria com que a filha de um daimyo como Koyuki não parecesse tão deslocada. Se Koyuki tivesse ido para outros países pequenos, ela poderia facilmente ter exposto sua identidade devido aos seus hábitos de vida e atraído perseguição. A eficiência da Ambu era altíssima.
Poucos dias depois de Ishiro dar a ordem, ele recebeu a notícia precisa. A Anbu apresentou 3 pares suspeitos, um homem de meia idade e uma menina. Ishiro apenas lançou um olhar severo e confirmou a identidade de Koyuki. Depois de ler as informações, Ishiro encontrou Ikura, contou-lhe sobre seu plano e então deixou Iwagakure com uma dúzia de esquadrões Anbu. Ishiro trouxe tantas pessoas não por medo de acidentes. Lidar com Doto e seus subordinados era simples. Ishiro sozinho, ou Onoki sozinho, conseguiria. Mas depois de lidar com Doto, Ishiro ainda precisava de alguns subordinados para lidar com os assuntos subsequentes. Capítulo 330. Na cidade de Shiba, a maior cidade do oeste da Terra. Dentro de uma pequena casa particular, Koyuki Kazahana, de 5 anos, estava sentada em uma cama, abraçando os joelhos. Seu guarda, Sandai Azama, preparava comida para ela ao lado. Após um longo período de fuga, tendo confirmado que haviam se livrado de seus perseguidores, Sandai se preparava para se estabelecer na cidade de Shiba. Ele planejava criar Koyuki ali. Somente depois que crescesse seria possível para Koyuki competir com o tio pelo cargo de daimyo da Terra da Neve. Sandai já estava planejando. Quando chegasse a hora, poderia pedir ajuda a Iwagakure para derrotar Doto Kazahana. No entanto, os pensamentos de Koyuki eram diferentes dos de Sandai. Ela não gostava daquele país sem vida. Seu pai estava morto e ela não tinha mais parentes lá. Ela não queria voltar para aquele país frio novamente. Sandai, quero ser atriz, disse Koyuki, lembrando-se da apresentação que acabará de ver na cidade de Shiba. Sandai se virou, sorriu para Koyuki e disse, tudo bem, princesa. Iremos ao palco amanhã para dar uma olhada. Acontece que ele já havia decidido ficar, e Koyuki realmente precisava de uma nova identidade como disfarce. Embora fosse um tanto cruel deixar uma princesa como Koyuki se tornar atriz, Sandai não tinha escolha melhor. Mas naquele momento, de repente, alguém bateu na porta. O rosto de Sandai se contraiu. Ele estendeu a mão e agarrou a arma colocada ao lado, correndo rapidamente para a frente de Koyuki. Koyuki também entrou em pânico e recuou. Quem é? Sandai tentou ao máximo manter a voz firme enquanto perguntava à pessoa do lado de fora da porta. Eu sou o quarto Tsuchikage da vila oculta nas pedras, Ishiro. A voz vinda de fora deixou Sandai atordoado por vários segundos. Tsuchikage? Sandai não conseguia acreditar. Embora a Terra da Neve fosse um lugar remoto, como guarda, Sandai ainda sabia mais ou menos sobre os famosos poderosos do mundo ninja, sem falar no Tsuchikage, que era considerado uma das principais figuras do mundo ninja. Nesse ponto, as visões de Doto e Sandai eram diferentes. Doto era filho do daimyo. Seu foco era diferente do de um guarda como Sandai. Ele valorizava status nobres como daimyo. O limite máximo do poder, aos seus olhos, talvez fosse a chamada liberação de gelo, na qual ele confiava. Foi por isso que Doto escolheu não dar rosto ao terceiro Tsuchikage, enquanto Sandai ficou extremamente nervoso ao ouvir quarto Tsuchikage. Após um momento de hesitação, Sandai ainda abriu a porta cautelosamente. Depois de ver Sandai, Ishiro o comparou com sua memória da história original. Havia uma leve impressão. Deveria estar correta. Quero falar com a princesa Koyuki Kazahana, disse Ishiro, indo direto ao ponto. Sandai não se surpreendeu com o fato de Ishiro saber a identidade de Koyuki. O estimado Tsuchikage havia feito uma visita pessoalmente, certamente não viria por causa de um mero guarda como ele. Sandai assentiu, entrou na casa e ao mesmo tempo abriu caminho para Ishiro. Ishiro o seguiu até a casa. Dentro da pequena casa, Sandai ficou em pé na frente da cama, enquanto Koyuki se escondeu atrás dele, revelando apenas um olho de lado. Ishiro encontrou um banquinho na sala, sentou-se e disse a Koyuki, Princesa Koyuki, ouvi falar dos acontecimentos na sua Terra da Neve. Seu tio matou seu pai e arrebatou sua posição como daimyo. Estou disposto a ajudá-la a derrotar seu tio e torná-la a nova daimyo da Terra da Neve. Embora Ishiro soubesse que a atual Koyuki ainda era apenas uma criança, e quem realmente tomava as decisões era provavelmente Sandai, ele ainda a olhava enquanto falava. Koyuki entrou em pânico e rapidamente puxou a cabeça para trás. Sandai estava, na verdade, um tanto encantado. O Tsuchikage viera pessoalmente para dizer que os ajudaria a restaurar o país. Havia grande esperança nisso. Mas ele também sabia que tortas não caem do céu. Ishiro certamente tinha condições, e as condições certamente não seriam comuns. Se fosse uma simples discussão sobre remuneração, não haveria necessidade de Ishiro vir pessoalmente. Então ele perguntou, quais são as condições do Tsuchikage? Se Ishiro propusesse um pedido irracional, como ceder o território da Terra da Neve, ele não concordaria. Ishiro sorriu e disse, eu represento a vila oculta nas pedras, não o país da Terra, então não tenho planos para o território do país da Neve. Espero cooperar com o país da Neve. Tenho 2 condições. Primeira, nossa Iwagakure está disposta a enviar pessoas para estabelecer uma filial no país da Neve. No futuro, a segurança da Terra da Neve será responsabilidade dos nossos ninjas de Iwa. É claro que a Terra da Neve também precisa fornecer uma certa quantia de dinheiro. Nossos ninjas de Iwa protegerão a Terra da Neve assim como nós protegemos a Terra da Terra. Ao ouvir as palavras de Ishiro, Sandai ficou bastante surpreso. Ishiro estava planejando uma vila oculta para administrar 2 países. Ele nunca tinha ouvido falar de tal coisa. Na verdade, o primeiro a fazer isso não foi Ishiro, mas Akatsuki. Aos olhos de outros no mundo ninja, Akatsuki controlava tanto o país dos rios quanto o país da chuva. Se não fosse pela cautela com os 2 indivíduos de nível Kage da Akatsuki, Konoha ou Tsunagakure já teriam se movimentado contra essa organização ninja que desconhecia seus próprios limites. Voltando ao assunto, Ishiro ignorou a surpresa de Sandai e continuou. A Terra da Neve não é próspera. A proporção de financiamento fornecida pode ser menor do que a da Terra. Além disso, a Terra da Terra se desenvolveu muito bem nestes anos, e nossa Iwagakure contribuiu muito. Ajudaremos a Terra da Neve a se tornar próspera também.
Sandaiu hesitou. Ele realmente queria concordar, mas uma questão tão importante não era algo que ele, um guarda, pudesse decidir. Mas ele também não podia deixar Kouki decidir. Ela ainda era muito jovem e não entendia nada. Foi também por isso que Sandaiu não foi a Iwagakure para encontrar os ninjas de Iva na primeira oportunidade, mas planejou esperar até que Kouki crescesse. Porque uma questão tão importante, referente ao futuro da Terra da Neve, precisava ser decidida pela própria Kouki. Ishiro sabia com o que Sandaiu estava lidando e disse: se o senhor Sandaiu acha que a princesa Kouki ainda é jovem, podemos adiar a assinatura do tratado por enquanto. Prosseguiremos de acordo com este plano primeiro. Se no futuro a princesa Kouki achar que Iva não é mais necessária, podemos nos retirar. Com a concessão de Ishiro, Sandaiu não hesitou mais e imediatamente disse: tudo bem, concordo em nome da princesa Kouki por enquanto. Diga-me qual é a sua outra condição. A primeira condição de Ishiro era uma cooperação genuína. A Terra da Neve não estava em desvantagem. Era uma questão de benefício mútuo. A hesitação de Sandaiu se devia apenas à sua falta de autoridade. Ishiro assentiu satisfeito e disse: a segunda condição é: preciso ver o tesouro da sua Terra da Neve. Antes que Ishiro pudesse terminar a frase, Sandaiu ficou um pouco ansioso. Quando estava prestes a protestar, Ishiro disse rapidamente: fique tranquilo, não estou interessado em riquezas. Se esse suposto tesouro for apenas uma propriedade, não tocarei em nada. No entanto, se essa coisa for útil para um ninja, mas não para o daimyo, isto é, para a princesa Kouki e seus súditos, então devo pedir à princesa que a entregue para mim. Sandaiu pensou por um momento e disse: tudo bem, não tenho objeções a isso. Mas não temos como encontrar o tesouro agora. Espero que possamos esperar até que a princesa Kouki esteja mais velha para tomar uma decisão. Um brilho brilhou nos olhos de Ishiro. Ele pensou por um momento e disse: tudo bem, mas só posso esperar alguns anos. Não vou esperar muito tempo. Não tenho tempo para esperar a princesa Kouki crescer completamente. Podemos esperar até que ela fique um pouco mais velha e tenha uma certa capacidade de julgamento antes de abrir o tesouro. Enquanto falava, o olhar de Ishiro percorreu o pescoço de Kouki, que havia espreitado a cabeça novamente. O rosto de Sandaiu endureceu. Ele sabia que Ishiro provavelmente já conhecia a chave para abrir o tesouro. Então ele só conseguiu concordar sem jeito. O fato de Ishiro não usar a força para arrebatá-la já era algo bastante incomum no mundo ninja. Sandaiu acreditava que se suas forças e posições fossem trocadas, ele não seria capaz de fazer o que Ishiro havia feito. Tudo bem, então vamos partir, disse Ishiro, levantando-se. Sandaiu ficou atordoado e perguntou: partir agora? Ishiro assentiu e disse: isso mesmo. Eu já trouxe a mão de obra. Eles estão lá fora. Fique tranquilo, um único Doto Kazahana não vale a atenção do nosso Iwagakure. E assim, a confusa Kouki, liderada pelo animado e apreensivo Sandaiu, seguiu o grupo de Ishiro e embarcou na estrada de volta ao seu país. Depois de chegar a um acordo com Kouki, ou melhor, Sandaiu, Ishiro primeiro enviou alguém para entregar uma carta a Onoki, que ainda estava na Terra da Neve, pedindo-lhe para ficar fora de vista por um tempo. Então Ishiro, com grande alarde e sob a bandeira de vingar Sozetsu Kazahana e recuperar a posição de daimyo para Kouki, liderou um grande grupo de Ambu e caminhou com arrogância em direção à Terra da Neve. Quando o grupo de Ishiro estava dentro do país da Terra, sua velocidade de viagem ainda era muito alta. Mas assim que entraram no território do país da Neve, Ishiro imediatamente diminuiu a velocidade. Em todos os lugares que chegava, Ishiro fazia com que Kouki e Sandaiu se apresentassem para conquistar os civis e autoridades das várias cidades. O propósito de Ishiro fazer isso não era lidar com Doto, nem com Kouki ou com o país da Neve. Ele estava fazendo isso para as outras grandes vilas ocultas do mundo ninja verem. Ishiro queria dizer a esses inimigos em potencial que seu Iwagakure estava atacando o traidor da Terra da Neve apenas a pedido do legítimo daimyo. Não que Ishiro tivesse alguma ambição. Ele veio defender a justiça a convite dos daimyos e civis da Terra da Neve. Para Iwagakure, cooperar com a Terra da Neve era, de certa forma, equivalente a uma expansão. Essas pessoas poderiam vir a causar problemas. Ishiro precisava manter a moral elevada e não dar desculpas a eles. Mesmo que não pudessem chegar a tempo agora, era difícil garantir que não causariam problemas no futuro. Colocar a Terra da Neve sob a proteção de Iwagakure foi um grande passo para Ishiro, e ele não queria que isso acontecesse. Pelo contrário, queria fazer da Terra da Neve um modelo para atrair mais países de pequeno e médio porte para se juntarem a eles. Com Ishiro entrando com arrogância na Terra da Neve, Doto naturalmente recebeu a notícia na primeira oportunidade. Ao receber a notícia de que Ishiro, o quarto Tsuchikage, estava pessoalmente liderando a Ambu para atacar a Terra da Neve, a raiva de Doto superou seu medo. Ignorância e estreiteza de espírito limitavam sua imaginação. Ele acreditava que por mais formidável que fosse o Tsuchikage, ele não seria necessariamente seu oponente. Sua resposta foi muito direta. Ele reuniu todos os seus subordinados de confiança, deixou a capital da Terra da Neve e foi ao encontro de Ishiro. Planejava desferir um golpe frontal em Ishiro. Ele estava confiante de que, no gelo e na neve da Terra da Neve, sua liberação de gelo era invencível. Se não fosse pelo fato de que o poder de sua liberação de gelo seria bastante reduzido após deixar a Terra da Neve, ele já poderia ter liderado seus subordinados para expandir seu território à força em direção à Terra da Terra. Ishiro, voando no ar, olhou para o imponente Doto liderando um grupo de subordinados correndo para a morte e ficou verdadeiramente sem palavras.
Embora eu não tivesse intenção de deixá-lo ir, não teria sido bom esperar obedientemente pela morte na capital da Terra da Neve? Você teve que correr para morrer com tanta pressa? Enquanto formava um selo com uma das mãos para preparar sua liberação de porcelana, Ishiro usou seu chakra para gritar alto para os subordinados de Doto que se apressavam. Membros do Ninja da Neve. Eu sou o quarto Tsuchikage de Wagakure, aqui para ajudar a princesa Koyuki Kazahana a recuperar sua posição de direito como daimyo. Posso perdoar sua ignorância passada, mas por favor, lembre-se, contanto que você proteja sua armadura especial de ser destruída. Considerarei poupar suas vidas mais tarde. Após falar, a liberação de porcelana foi imediatamente ativada. Sob a insistência desenfreada de Ishiro, mais e mais lama foi gerada do ar rarefeito ao seu redor. Num piscar de olhos, uma barreira de lama que parecia uma cortina celestial se estendeu horizontalmente entre os dois lados. Então, essa barreira de lama avassaladora avançou em direção ao grupo de ninjas pseudo-liberadores de gelo da Terra da Neve, hermeticamente fechada. Como o corpo de Ishiro havia sido lentamente transformado pela porcelana, tempestade e liberação de luz ao longo dos anos, sua força física havia melhorado bastante. Além disso, com vários aumentos em seu poder espiritual, sua quantidade atual de chakra havia superado em muito adiantes. Embora ele ainda estivesse no fundo do poço entre os indivíduos de nível Kage, Ishiro acreditava firmemente que quando Kakashi também atingisse o nível Kage, ele poderia se livrar dessa posição incômoda. Ishiro, cuja quantidade de chakra havia aumentado, estava acostumado a ser frugal. Não importava com quem lutasse, nunca ousava esbanjá-lo demais. Afinal, aqueles dignos de sua ação não eram pessoas comuns. Mas hoje, Ishiro planejava esbanjá-lo à vontade. Um inimigo do nível de Doto simplesmente não merecia sua atenção séria. Se não fosse por seu status especial, Ishiro nem teria tido a intenção de fazer isso sozinho. Ao mesmo tempo, Ishiro também estava fazendo isso para dar aos perplexos Koyuki e Sandaiu abaixo uma impressão de invencibilidade. Se ele tivesse deixado a Ambu se movimentar, e eles lutassem de um lado para o outro por uma hora ou mais, e finalmente vencessem, talvez até com algumas baixas, então Koki e Sandaiu teriam muito menos reverência por Iwagakure. Talvez, com a persuasão de outras aldeias ocultas, eles mudassem de ideia no futuro. E do outro lado, quando Doto ouviu as palavras leves e duras de Ishiro sobre considerar poupar suas vidas, ele também quis responder com algumas palavras. Afinal, ambos eram pessoas de status. Eu, este grande vilão, vim correndo. Você deveria pelo menos me deixar dizer algumas palavras duras, colocar o papo em dia com minha querida sobrinha. Mas antes que pudesse abrir a boca, suas palavras ficaram presas na garganta. Porque Ishiro, desde o início, usará o movimento que preparara para lidar com uma besta com cauda completa e furiosa. Enquanto aquela maré de lama que cobria o céu rolava em direção a eles, Doto e seus homens só conseguiam ficar de boca aberta, incapazes de pronunciar uma única palavra. Alguns invocaram as asas voadoras de suas armaduras, querendo escapar. Mas foi inútil. A altura e a velocidade da maré de lama indicavam que tentar voar para longe era inútil. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.